Fiquei sabendo de algumas condições que você não pode perder. Só a RDP Viagens, a Obra de Maria Peregrinações, tem como oferecer uma coisa dessa. Considere uma viagem dessa ou qualquer outro roteiro com quem sabe fazer viagem com espiritualidade. Olha o que vai aparecer agora na sua tela, estas oportunidades mais do que especiais. Olha, peregrinação para Pentecostes em 2024 por um preço muito especial, com Frei Gilson, inclusive. Também Frei Gilson, Padre Roger Luiz, Padre Edmilson. Agora você pode, em novembro de 2024, por $2.480, você pode passar o Natal aonde Jesus nasceu, em Belém. Olha que coisa linda. Com Frei Gilson na Terra Santa, muito especial também, em dezembro de 2024. Agora, a peregrinação com Frei Gilson na Terra Santa em 2025, no valor de R$10.000, 25 parcelas de R$400. Olha só que maravilha. Aproveite, entre em contato, está tudo aqui para você. Lembrando que agora em outubro tem o Congresso Internacional Mariano, que o Santo Flow vai estar lá também gravando o Santo Flow na estrada. Em novembro estaremos gravando, se Deus quiser, na Terra Santa. E você, escolha o seu roteiro. Saiba que, além de uma viagem de altíssima qualidade, você também vai fazer uma peregrinação. Um momento de espiritualidade, de renovação da sua fé numa viagem dessa com a Obra de Maria. Entre em contato, está tudo aqui, WhatsApp, Instagram, fique à vontade e aproveite estas grandes oportunidades. Deus abençoe. Uma imagem nos lembra o sagrado, nos ajuda a recordar de Deus. Existem imagens que praticamente falam, expressam com seus detalhes algo especial. Assim, são as imagens do Artesanato Costa. E neste tempo forte da Quaresma de São Miguel e próximo ao mês dos Arcanjos, você pode ter na sua casa, paróquia ou grupo de oração imagens que te ajudem neste tempo de graça. Acesse o site ou Instagram e receba na sua casa imagens que te ajudarão a viver mais perto de Deus. Artesanato Costa, uma ponte entre o humano e o sagrado. Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Que alegria ter você aí do outro lado acompanhando mais um episódio do nosso Santo Flow. Sinta-se muito bem acolhido, muito bem acolhida aqui nesse episódio no oferecimento da minha Biblioteca Católica, o maior clube de livros do Brasil, católico. Olha, senta aqui nessa mesa e participa conosco dessa conversa que vai ser muito, muito especial. É uma conversa que eu já esperava falar sobre esse assunto durante muito tempo e providencialmente hoje nós vamos ter a oportunidade de entrar num assunto muito importante. Antes de tudo, vai compartilhando para as pessoas, mandando para todo mundo essa nossa live, esse nosso momento agora. Pega o link e compartilha para todo mundo, tá certo? Ele é professor, liturgista e tem feito um trabalho maravilhoso quando se fala de fomentar a liturgia da igreja verdadeiramente. Então, hoje, o Santo Flow vai falar sobre liturgia, vai falar sobre o novo missal romano, vai falar sobre paradigmas, mitos e realidades quando se fala de liturgia da nossa igreja. Vai ser realmente um podcast muito especial e é com muita alegria que a gente recebe aqui o professor Michel Pajossi, liturgista, e está aqui hoje no Santo Flow. Bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Guto. Uma grande alegria estar aqui, de verdade. Fazia tempo que eu assistia vocês, agora chegou minha vez. Fico muito feliz. Chegou a vez, olha. Minha vez, fiquei muito feliz. Que alegria, Michel. A alegria é a honra é toda nossa ter você aqui conosco para a gente conversar sobre muitas coisas e sinta-se muito bem acolhido. Vai ser hoje um podcast muito especial. Agradeço. E como você é casado? Sou casado, tenho 2 filhos pequenos. Maria Tereza tem 4, Bernardo tem 2. E estamos na mão de Deus, né? Quando ele quiser, já manda os próximos. Né? Que bom. Você nasce aqui em São Paulo mesmo? Sou paulistano. Eu vivi durante
tenho 38 anos, morei 37 anos na Diocese de São Miguel, na região da Diocese de São Miguel, ainda que eu frequentasse aqui a Arquidiocese de São Paulo. Sim. Mas aí, oficialmente, no ano passado, eu me mudei territorialmente ali para a região da Arquidiocese de São Paulo. Então, eu sou de São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo. Pertenço à Arquidiocese de São Paulo. Que maravilha. Desde a infância e juventude, próximo da igreja ou nem tanto? Próximo da igreja, mas meus pais, minha mãe me ensinou a rezava a oração do Anjo da Guarda antes de ir para a escola e tudo, mas assim, não eram de igreja. E aí eu me lembro que meu pai, falecido já, ele teve talvez a melhor ou a pior atitude que ele podia ter na vida dele em relação à religião. Ele chegou para mim quando eu tinha 8 anos e falou assim: filho, você quer fazer a primeira comunhão? Nós não íamos à missa, não é? Eu ia fazer a primeira comunhão porque todo mundo fazia a primeira comunhão, 92, 93. E hoje pensando, vendo aquela coisa do eu quero, se eu falasse que eu não quero, ele não ia me levar. Não é? Então eu tenho certeza que mesmo a minha família não frequentando a igreja, Deus estava lá naquele momento. E aí ele me levou à igreja, eu fiz a primeira comunhão, isso 92, 93, e desde lá continuo firme na igreja. Consegui levá-los para a igreja, né? Então foi o processo inverso, né? Consegui levá-los para a igreja. E desde muito cedo, ajudando naquilo que era possível, porque aí a gente começa a falar assim da catequese na escola e tudo mais. E eu me lembro que eu já tinha feito a primeira comunhão, eu levei um amigo meu para a escola na turma seguinte. Aí nós íamos à missa dominical, a missa era 3 quarteirões de casa, então era bem tranquilo, eu esperava ele, nós íamos à missa. E eu cheguei à missa, um dia a dona Mariazinha, que era catequista, ela me parou na porta da igreja e falou assim: olha, você não quer ser coroinha? E eu, um moleque de 9 anos, eu falei, não sei nem o que é, mas eu falei, não, quero. Então, tá, quero. Fui à sacristia, falei com o padre. 9 anos, imagina, 9 quero. Anos, quero, né? Sabia o que era. E desde lá é um trabalho, é um amor pela liturgia, um redescobrir a liturgia já há quase 30 anos aí. Ah, então, que maravilha. Quase 30 anos ligado a isso. Ligado à liturgia. Então, foi coroinha, não sei se lá muda de nome, acólito, depois cerimoniário. Isso, mas assim, eu também já fiz de tudo, já coordenei o grupo, então assim, eu já participei do grupo dos leitores, né? Só não cantei e fui ministro ordinário da Sagrada Comunhão Eucarística, mas de resto, tudo eu fiz. Que maravilha. E eu acho que quando eu estava ali por volta dos 20 e poucos anos, teve algo muito importante, pelo menos assim, um marco na minha vida em relação a essa história da liturgia, que é o pontificado de Bento XVI. Então, assim, o pontificado de Bento XVI para mim foi uma viragem, não é? Então, nessa questão, porque todo mundo passou a falar sobre liturgia. E eu amava muito liturgia, eu estudava dentro daquilo que era possível, então você juntou a internet, porque isso eram os primórdios da internet, né? Então assim, o fim da década de 90 e o começo dos anos 2000, e o pontificado de Bento XVI, então houve um interesse pela liturgia que até então você via um pouco menos, né? Então durante o pontificado de São João Paulo II ali você via um pouquinho menos. Então eu gostei assim imenso desse começo do pontificado e tudo mais. E aí eu falei, não, eu vou assumir para mim essa missão de lutar pela liturgia, assim, foi algo que eu senti muito meu. E aí, como eu sou dinossauro da internet, assim, eu tinha lá usei os meus apostolados, eu tinha um site muito antigo, né, chamado Movimento Litúrgico, onde eu comecei a trabalhar com questão de tradução de texto, o que seria depois o embrião dos meus livros, né, a gente foi começando a trabalhar tudo online, e eu comecei a ver que aquilo funcionava, as pessoas consumiam aquele material, as pessoas mandavam mensagem, mandavam e-mail, falando assim, não, me manda isso, me manda aquilo outro. Eu fui trabalhando, fui atingindo, graças a Deus, um número muito bom de pessoas naquela época. E todo mundo estudava liturgia aqui no Brasil, mas era um negócio assim, que o caminho das pedras não estava feito, sabe? Então, a gente não sabia por onde começar, o que a gente lia. E às vezes a gente olhava para os Estados Unidos, e os Estados Unidos tinham lá uma literatura pronta, sabe? Assim, nossa, tem livros que por mais estranho que possa parecer, que ensinam o padre a rezar a missa. Sim. Isso era muito comum no rito antigo. E caiu em desuso aqui no Brasil no rito novo, mas tinha lá no rito antigo. E eu falei, eu vou fazer um desse para mim. Eu vou escrever algo assim no Brasil. Porque eu ia para um lado, eu ia para o outro, e eu percebia que as celebrações eram diferentes. Não é? Então ali. E aí eu falei, o que dizem as normas?
Aí eu me lembro que eu estava cursando História aqui na USP e eu morava em Itaquera, do outro lado da cidade. Aí eu vinha de ônibus lendo os textos da faculdade. E aí quando eu voltava, que eu pegava o ônibus, eu estava à noite, eu pegava o ônibus vazio, aí eu vinha grifando os textos litúrgicos, né? Então grifando lá as instruções gerais e tudo mais, escrevendo num papel, né? Num caderno que eu tinha. Davam assim, uns 10, 15 dias eu parava e jogava pro computador isso. Né? Devagar, isso acabou se tornando o primeiro volume do Entrarei no Altar de Deus, que é basicamente o livro por qual eu sou mais conhecido. Né? Então ele acabou saindo dessa forma. Eu terminei o Entrarei, o primeiro volume, Guto, em 2011. Em agosto, mais ou menos junho, agosto de 2011. Eu fui em todas as editoras católicas. Eu mandei o original para todas as editoras, sem exceção. E eu recebi não de todas as editoras. Todas as editoras católicas do Brasil negaram a produção do Entrarei. Até que um dia eu enviei para uma editora no sul do Brasil, chamada Humanitas. E na memória litúrgica de São João Paulo II de 2012, 14 meses depois de que o Entrarei estava pronto, eu já estava preparado para fazer a autopublicação. Eles me ligaram e falaram assim, a gente quer publicar o seu livro. Eu falei, que bom, vamos publicar o livro então. Aí o livro saiu em março de 2013. Então, assim, ele foi, para mim, um coroamento do pontificado na minha vida de Bento XVI. E 6 meses depois, a editora, eu fui pedir livros na editora, a editora falou assim, olha, o dono está doente, nós vamos trabalhar com autopublicação, a gente não quer mais publicar o seu livro. De novo, lá vou eu, com o livro pronto, fechado. Eu falei, meu Deus, né? O que o senhor quer de mim? Aí eu entrei em contato com a Cultor de livros. Na época, a Cultor estava bastante embrionária, né? Então, há 10 anos atrás. Aí o Luiz da Cultor falou, não, vamos publicar, né? Você está com o livro na mão, vamos publicar. Aí eu passei as obras para a Cultor. Né? Então, eu publiquei lá o Entrarei, todos os 4 volumes, né? Então, do Entrarei. Então, foram aí para chegar no Entrarei, né, a série toda completa, foram assim uns 10, 12 anos de pesquisa. Olha que coisa. É pesado, né? Então, mas foi. O problema foi quando você chega nos sacramentais, ou nos sacramentos sacramentais, porque nos sacramentos você tem lá uma característica. A igreja, ela dá muitas opções. Por exemplo, no batismo, você tem diversas opções. E eu chegava no batismo, quando eu ia escrever, e eu travava, porque parecia a Deus, que não tem começo nem fim, de tanta coisa que você tem para fazer, sabe? Não ia. Casei, minha filha nasceu, não é? E aí o livro saiu oficialmente, o 3º volume saiu em 2020. No mesmo ano, o pessoal que já me conhecia começou a falar, você tem que fazer trabalho na internet. Eu falei, tá bom, vamos lá para a internet então. Aí eu tinha os meus amigos, eu tinha 1000 pessoas que me seguiam, né, talvez no Instagram. E começamos o trabalho. Então posta, faz live, não é? Então era o ápice das lives, não é? Em 2020, naquela época ali da pandemia. E devagar as coisas foram, os números de seguidores eles foram aumentando, né? O pessoal muito interessado em liturgia, o pessoal veio perguntar, e aí nós abrimos a caixinha de perguntas. Aí já foi. Foi. Eu acho que foi o marco, a caixinha de perguntas, assim, porque eu fiquei durante muito tempo, assim, 24 horas, 7 dias por semana respondendo caixinha de perguntas. E o pessoal vem por causa da caixinha. Porque quando o Guto falava a liturgia da igreja, Guto, tem algo que eu tenho muito claro para mim, é que eu não tenho opinião sobre liturgia. A liturgia é dom. Eu recebo a liturgia. Eu tenho opinião sobre o que eu gosto de comer, sobre a música que eu gosto de ouvir, mas não sobre liturgia. Como a liturgia é um dom, o Papa Francisco fala isso na Desiderio Desideravi. A liturgia é um dom. Então nós acolhemos o dom. E então eu tenho para mim que a minha palavra-chave é fidelidade. Isso. Eu preciso ser fiel a 2000 anos de história da igreja que se materializam nos ritos que nós celebramos. Né? O Scott Hahn, ele diz o seguinte, que a liturgia é a memória da igreja. E eu sou historiador de formação. Eu não posso adulterar essa memória. Verdade. Então, assim, e o meu trabalho é muito isso. Né? Então, eu trabalho para fazer com que as pessoas enxerguem a liturgia no primeiro momento como dom e que elas vivam esse dom.
Não é? E claro, para você poder viver esse dom, você tem que ter a liturgia bem celebrada. Né? Hoje a gente escuta muito, eu não concordo com isso. Mas eu não concordo bem com isso. Eu acho que isso é muito antigo, eu acho que isso é muito novo, Sim. Ou eu acho que isso é aquilo, né? Eu acho que esse rito da missa é um rito que é o rito novo, mas era para celebrar o rito antigo. E fica aquela Sim, coisa, aquela situação toda. Então, eu também acabo concordando que um dos maiores problemas em relação à liturgia é essa questão do concordo, eu acho, eu penso, eu tal. Então, a partir do momento que você parte desse princípio, a liturgia como um dom, eu recebo, eu cumpro e eu faço acontecer sem muitos recheios. Né? Ou melhor, sem recheio nenhum, né? De uma forma que é para ser. Aí depois veio outro livro. Na verdade, assim, eu acho que muita coisa começou a acontecer a partir daí. O livro foi lançado em 2012. Em 2012 eu me consagrei a Nossa Senhora, segundo o método de São Luís Maria Grão de Montfort. Me consagrei e eu tinha um chamado no meu coração de que eu precisava fazer alguma coisa pela igreja. Não é? E aí, dia 7 de setembro de 2012, eu pesquisando algumas coisas na internet que eu não sabia o que eu ia fazer. Eu sempre fui, assim, de certa forma, mais tradicional. Então, mas eu cheguei, inclusive, a pensar em fundar uma comunidade de vida, sabe? Assim, eu achava a ideia muito interessante. Eu descobri uma associação de fiéis chamada Milícia de Santa Maria, que eles viviam parte daquele carisma que eu tinha, então de rezar a liturgia das horas e de defender a fé, de defender a igreja, um amor profundo em relação à liturgia, porque a fundação deles foi por um beneditino lá depois da Segunda Guerra Mundial. E eu entrei em contato, não tinha membros no Brasil, né? Então eu tive que entrar em contato com os membros de Portugal, e aí eu entrei em contato, nós começamos a conversar. E aí aquilo foi se descortinando na minha frente. Né? Então, aqui a gente não usa o termo, não é? Mas nós entramos, né, na grande linhagem das ordens de cavalaria. Tá. Então, nós somos derivados, por um lado, de São Bento, porque temos uma regra, né? Inclusive, Guto, essa regra eu trouxe para você, da Milícia de Santa Maria. Nossa, eu estou feliz demais em receber, viu? Milícia de Santa Maria. Isso, e aí a ideia é que todos nós temos esse primeiro viés, não é? Então, de São Bento, mas também de São Bernardo de Claraval, que disse: viva a cavalaria como cavalaria, não como nobreza. Você vai defender a fé, você vai dar o seu sangue pela igreja. Então, essa é a ideia. Não tem... A nobreza é defender a fé. E todos somos consagrados a Nossa Senhora segundo o método de São Luís. Né? Então, foi uma grande alegria. E nisso, com a graça de Deus, eu entrei na milícia e me tornei noviço, né? Depois me tornei escudeiro. Em 2015 me tornei cavaleiro da Milícia de Santa Maria. Não havia membros aqui no Brasil. Eu tive a milícia fez uma vaquinha, me levou à França. Fui armado cavaleiro na Catedral de Chartres, na França. Armado cavaleiro. Que coisa chique, né? Eu acho legal, cavaleiro. Né? Ai, não tem só vaqueiro no Nordeste, não. Então, agora tem cavaleiro também. Então, não. Cavaleiro também. Nossa, mas eu desço um nível de uma conversa em um segundo, né? Nossa, desculpa, pessoal. É só pra gente descontrair um pouco, né? Eu tive Foi armado o cavaleiro. Aonde? Qual igreja? Chartres, Catedral de Chartres na França. Caramba, que lindo. E aí eu tive a graça de, no dia 15 de agosto de 2015, carregar o véu de Nossa Senhora. Né? Os cavaleiros são a guarda de honra. E aí nós carregamos em procissão o véu de Nossa Senhora, que ela usava no dia da Anunciação. Eu tive essa graça. Talvez tenha sido o primeiro brasileiro a fazer. Olha que coisa. Uma grande alegria. Aí eu voltei no Brasil. Hoje eu sou o prior da Milícia de Santa Maria. A gente está aí com 40 membros. Né? Olha, Brasil, muito estamos bom. Crescendo, graças a Deus. E as coisas começaram a aparecer, porque quando a gente começa a escrever, a gente não tem noção de muito para onde a gente vai, de onde os livros vão chegar e tudo mais. E quando as coisas começaram a tomar uma proporção grande, foi quando eu acabei percebendo que todo cavaleiro tem a sua Jerusalém a ser conquistada. Né? E aí, então, eu tomei para mim um lema, que a minha Jerusalém é a liturgia. Então, de reconquistar a liturgia aqui no Brasil, que, como em todos os lugares do mundo, ela acaba bastante judiada, né, e tudo mais. Aí, os livros foram publicados. Em 2021, eu abri a Escola de Liturgia, que leva meu nome, né? Então, a Escola de Liturgia Michel Pagiossa. Hoje são mais de 1.100 alunos, né? Então é bastante gente na escola. Gente que quer aprender, a comunidade de alunos, você percebe o desejo que eles têm de aprender, de se formar, não é? Como tal. E
lancei 2 livros por uma outra editora e aí começaram os eventos e eu comecei a pensar, eu acho que a minha época de depender de editora passou, porque era muito complicado, você vai para o evento, você tem que pegar livro, levar para um lado, levar para o outro, e aí agora nós abrimos em agosto a editora Nossa Senhora da Penha e nós reeditamos, inclusive trouxe pro Guto aqui. Rapaz. Tá vendo? Sobre liturgia. Nossa, eu ia falar uma coisa aqui. Todo podcast eu dou presente para as pessoas, né? Pela primeira vez, não, brincadeira. Os outros convidados não vão falar. Não, brincadeira de você, só tirando onda. Né? 100 questões sobre a liturgia. Sim, isso aqui é um pouco do que eu faço todos os dias, não é? Então, olha que maravilha, hein? E eu respondo, né? Então, as perguntas, claro, aqui eu não tenho limites de caracteres, não é? Sim. Então, nós, como eu já havia lançado esse livro, nós relançamos com 10 questões a mais. Olha. Sempre baseado nos documentos da igreja. Então, assim, eu não tenho opinião, basicamente falando. Minhas fontes estão aqui, estão todas citadas. Eu acho que isso é o mais importante. Assim, agora, se Deus quiser, já tem uma outra obra no forno aí, que inclusive que está com um prefácio de um cardeal da igreja, totalmente nova. Se Deus quiser sair para os próximos meses. Então, devagarzinho, a gente está fazendo as coisas. Olha, cara, muito bom. Que coisa maravilhosa, hein? Muito obrigado também pelo presente. Os 2 eu vou ler com todo carinho. Muito bom. Me diga uma coisa. Quais os pontos mais frequentes das caixinhas de perguntas que as pessoas colocam por lá? Guto, a gente tem um problema que eu tenho que tomar muito cuidado também em relação a isso. As perguntas, elas são de pode ou não pode. Todo canto é assim, né, cara? Sim, todo canto. Eu tenho a impressão que o pessoal faz pergunta para dizer assim, quando você responder, vai lá no pároco e diz, tá aqui. Tá aqui, exatamente. ó. O senhor não está fazendo certo. Exato. Aí vai colocar o Michel contra o padre, vai colocar o Michel ali. Fica complicado, né? Então esse pode ou não pode é muito perigoso, né? Muito. E, na verdade, eu tenho percebido algo que é até um pouco pior do que isso. Eu frequento uma igreja aqui em São Paulo, a Venerável Ordem Terceira do Carmo, que é bem no centro da cidade. Eles têm uma liturgia muito bem celebrada e tudo. O Frei Marcelo Aquino é o responsável pela celebração lá. E, às vezes, seja por eu postar, seja por eu falar que uma liturgia bem celebrada, tem os visitantes que vão até lá. E recebeu-se uma turma de visitantes certa vez, de jovens, muito jovens. Então, assim, gente na casa dos 20 e poucos anos. E como eu sento no fundo por causa das crianças, né? Então, caso aconteça uma emergência, né? Nós já temos a saída de emergência ali. Aí eu fico no fundo e eu observava. O jovem não canta, o jovem não reza. Ele tem uma participação muito interior, porque ele tem medo de errar, por causa do pode ou não pode. Então, eu tenho que me policiar com as próprias perguntas e as respostas, por causa que a liturgia ela não é o jogo do pode ou não pode. Verdade. Então, a gente vai até um pouco mais além disso. A liturgia ela tem um espírito. Eu acho que essa é a grande questão. Ela é instrumental. Ela serve para darmos glória a Deus e para nos santificarmos. Né? Então, o fim principal da liturgia é a glória de Deus. E, por consequência, temos aí a nossa santificação que acontece por meio da liturgia. E, como tal, ela tem as suas regras próprias, que permitem que eu vivencie o mistério. Então, por exemplo, o Concílio Vaticano II, ele fala da participação plena, ativa e consciente. A Desiderio Desiderável do Papa Francisco, ele recupera um tema. Desiderio Desiderável é uma carta que o Papa Francisco lançou sobre liturgia no ano passado. Ele recupera um quarto tema, que é um tema que vem lá de trás de uma outra encíclica, lá do começo do século XX, que é do Papa Pio XII, chamada Mediator Dei. Ela diz plena, ativa, consciente e frutuosamente. Então, às vezes, pelo menos é o que me parece, o jogo do pode não pode faz com que as pessoas não participem, às vezes até de forma frutuosa, porque fica com medo de errar. Verdade. Não entra no jogo da liturgia. Né? E o Papa Bento XVI dizia: a liturgia não é feita de invenções, mas é feita de solenes repetições. E quando nós vivemos o mistério, que eu acho que essa é a grande questão, a vivência do mistério, que nós entramos no mistério, então, aí sim, aí nós percebemos
que o pode ou não pode é acessório. Então, assim, ninguém nasceu para ser fiscal de sacristia. Eu escuto o que as pessoas falam, né, de mim, mas serve para todo mundo, né, que o pessoal fala em relação à liturgia. Eles falam assim, Deus me perdoe, mas já ouvi uma coisa dessa. Olha, leigo que sabe de liturgia é igual mulher de batina, não serve para nada. Olha que coisa. Então, né? assim, é um negócio que é muito complicado. Mas devagar o leigo, nós vamos fazendo o quê? Nós vamos formando para você viver o espírito, para você conhecer as regras, para que as regras não façam que você seja apenas um espectador, mas que as normas litúrgicas, pela repetição solene, te leve a uma participação sem que você precise ficar pensando, nossa, mas o que é que eu tenho que fazer? Nossa, mas agora eu tenho que fazer isso. Não, tá lá. As normas estão prescritas, as normas te ajudam a celebrar. Eu acho que isso é o mais importante. E aí, devagar, conforme as pessoas vão aprendendo isso, porque num primeiro momento, todo mundo que vem falar comigo, e que acaba, por exemplo, sendo meu aluno, eles vão à missa e eles começam a achar defeito. Sempre, não é? E aí depois eles vêm falar, eles falam assim, olha, eu queria agradecer, professor, porque você está aqui me ensinando que eu quero viver a liturgia. Isso. Que é algo muito mais além do que você viver as normas. As normas, quem vive de normas são os advogados. Não é? E a ideia do apostolado litúrgico, inclusive, não é de fazer com que se crie advogados, mas fazer com que nós tenhamos pessoas que sejam fiéis às normas, mas que arregassem as mangas nas suas paróquias. Se a minha Jerusalém é a liturgia, nós temos os soldados que têm que chegar nas nossas paróquias. Não é? Muito bom. E eu acho que isso é o mais importante. Formados, com muito boa vontade, mas que estendam as mãos para trabalhar. A gente precisa de gente trabalhando nas paróquias, porque é onde a nossa vida acontece. E gente formada, como você fala, né? Capacitada para isso, né? Olha, eu vou entrar daqui a pouco em algumas questões litúrgicas, vou fazer perguntas aqui para o Michel, ele que se prepare, viu? Vai ser só plim, vai ser bomba, buf, 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 para cima e para baixo. E também eu quero falar um pouco hoje sobre a questão do novo missal, daquilo bem direitinho, o que é que está acontecendo, o que muda, o que não muda, que história é essa de novo missal, quando que a gente vai conseguir ouvir, ver, celebrar com o novo missal. Muita coisa que a gente vai conversar, mas já de imediato eu quero convidar você a mergulhar num tempo muito especial que nós estamos vivenciando junto com a minha Biblioteca Católica, que é uma grande movimentação no Brasil e no mundo que se chama Consagre-se. O Michel acabou de falar que é consagrado também pelo Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem Maria, por São Luís Grignon de Montfort. E a minha Biblioteca Católica tem feito esse trabalho de fomentar essa possibilidade de consagração. E você conhece o maior clube de livro católico do Brasil. Inclusive eu trouxe aqui também para você. Olha só, aí sim, né? Está começando a ficar boa essa entrevista, né? Brincadeira. E tá aqui, para você, um presente aí da minha Biblioteca Católica. Vou abrir aqui. Inclusive, tem que abrir, né? Porque tem que abrir, não abre, tem né? que abrir, tem que abrir. Fique à vontade. Você pode ser também um assinante. O link está aqui na descrição desse vídeo. Clica lá, seja um assinante da minha Biblioteca Católica, fique à vontade. E você pode usar o plano anual, como também pode utilizar o plano mensal. O plano anual você recebe todo mês o box da MBC, tem direito a comprar com frete grátis no site, tem direito a acessar uma área exclusiva de formação, tem acesso também ao aplicativo Peregrino. E na mensal você também recebe o livro, o box da MBC todos os meses e também tem acesso à área formativa. Escolha, vai lá, clica, seja também membro do maior clube de livros católicos do Brasil, a minha Biblioteca Católica. E se você ainda não é consagrado pelo método de São Luís Grignon de Montfort, é a oportunidade agora nessa movimentação toda. O que é que você ganhou aí? Sensacional, ganhei aqui o Tratado da Verdadeira Devoção. Olha, não, essa edição é maravilhosa. Sensacional. Né? E eu tenho que falar uma coisa, Guto. A gente fica preso no trânsito aqui em São Paulo. Verdade. O Peregrino é maravilhoso. Maravilhoso. Põe ali para escutar. É muito bom mesmo. Né? Muito então, bom. assim, eu acho que foi uma baita iniciativa da minha biblioteca. Verdade. Católica. E tem aqui É o que aí? Deixa eu ver. Esse aqui eu não abri ainda. Não abriu? Pode abrir, fica à vontade. Ele é bem amarradinho, né? É bem amarradinho, agora sim.
Agora que eu vi, eu tava puxando. Não vai puxar, é que ele tava amarrado mesmo. Agora tá certo. Muito bom. A minha biblioteca católica é sempre um grande carinho, uma grande parceira. E eu acho que é um exemplar, tá, de uma cadeia. Isso, uma cadeia. Olha, maravilha. Sensacional, Muito bom, sensacional. muito bom. Muito obrigado à minha biblioteca católica, que nos traz aí essa oportunidade para que a gente possa ser aí numa parceria muito especial. O link está aqui, tá bom? Vamos lá, filha? E eu também quero aproveitar. Filha, vai naquele que... Isso. Porque agora eu quero falar para você também. O Michel, que é liturgista, dedica praticamente aí mais da metade da sua vida na vida litúrgica, né? E sabe que na Santa Missa se usa ali incenso, né? Para que eu não fale, você fale. De uma forma direta, o incenso simboliza o quê? Entre outras coisas, o incenso simboliza nossas preces subindo até Deus. E foi a única, pelo menos assim, uma das únicas coisas que sobraram do Antigo Testamento e de outras religiões, inclusive. Tá. Então nós cristianizamos, não é, o incenso, e o incenso hoje, não é, para a igreja, junto com o canto e as velas, é o que faz a solenidade. Ele nos ajuda a rezar. Muito bom, que coisa boa. Então, nesse caso, uma coisa importante, não só na paróquia se pode usar, nós podemos usar incenso também para rezar em casa. Tem algum impedimento para isso, Michel? Nenhuma, e inclusive ele ajuda muito, especialmente se você está na questão da concentração e tudo mais. Você fala, não, eu vou parar, vou fazer a meditação, fazer a Lexio Divina. Use incenso, use velas. É importante que nós tenhamos essa vivência tradicional da igreja na nossa casa. É uma liturgia pessoal, né? Exatamente. Ali você faz um momento ali especial. Então a Milagros, ela tem aí excelência naquilo que todo o trabalho que realiza quando se fala de incenso. Os melhores incensos católicos você vai encontrar na Milagros, e você pode ter na sua casa um kit. Você vai entrar no site, vai entrar lá no Instagram e vai ter a oportunidade de ter na sua casa um kit para você utilizar, tá? Assim como esse que hoje eu vou presentear aqui o Michel. Olha só. Isso aí você pode abrir. Sim, isso aí que vai lá. Diga aí, falou minha língua, né? Sim. Não, e deixa eu falar uma coisa. Todo sonho de todo coroinha um dia é ser turiferário. Exato. Sem dúvida nenhuma. Não, na verdade, primeiro ser naveteiro. Aí depois é promovido. É verdade. Mas, ô Guto, deixa eu te falar. Fala. Eu acho que nas formações o pessoal acha que eu sou meio maluco, assim, porque, por exemplo, tem padres que falam, eu tenho problema com o incenso. Isso. Paróquias que falam, a gente reclama porque se usa incenso nas missas dominicais, toda missa dominical usa incenso. Sim. E eu falo, a Milagros tem incensos que são mais odoríferos do que especificamente associados com a fumaça. Isso. O pessoal acha que eu sou maluco, sabe, de ter essas informações, mas verdade. é porque é verdade. É verdade. Fala assim, olha, se o padre quiser... Tô tentando abrir aqui o nota. Deixa eu te ajudar, eu vou te ajudar. Por favor, Guto. Quem foi dado nós. É porque assim... Pra minha esposa tão não abrir. Olha só, aí sim. Porque é tão sensacional essa ideia das resinas que a Milagros tem. Eu passei na loja física deles em Aparecida. Você passou lá? Passei. Maravilhoso, É né? sensacional. E aí nas formações eu falo disso. Eu falo assim, olha, o padre pode entrar em contato lá, conversar com o pessoal para saber qual que é o melhor que ele pode usar na paróquia. Eu gosto dessa ideia. Não é que não é. O odor não é o mesmo. Muitas vezes está um fumaceiro porque o incenso não é de qualidade. Exatamente. Não é um incenso, por Exatamente. exemplo. O Papa Bento XVI... Essa história é sensacional. Ele tinha um problema, né? Ele não podia ter acesso a muita fumaça. Isso. Então foi criado um incenso especial para ele, Exato. que eu acredito, não sei se foi o Nossa Senhora Aparecida. Não, acho que é o Bento XVI. É o Bento XVI, o Benedictus, né? Que ali foi criado para ter um bom odor, Exato. E fazer pouca fumaça, mas que ela fosse visível. para que ela fosse visível. Exato. É uma coisa espetacular. Pronto, agora você Agora abre aí, sim, fica à vontade. agora sim. Sensacional. E é o seguinte, você tem um desafio aí nas suas redes sociais de levar esse kit, e você vai abrir aí, você vai ver o que tem aí no kit. Vamos ver aí. Gente, use incenso em casa, você vai ver como vai te ajudar a Aqui rezar. a gente tem o papelzinho da Milagros, ela mostra quais são as resinas que eles utilizam. Isso, a incenso resina de é o incenso resina. que a gente chama. Né? Isso, Então, isso mesmo. Olha aí. o kit introdutório, sensacional. Aqui ó, você com tem todos. praticamente todos os incensos da Milagros, tá certo? Esse aqui é um incensório com
a pinça. Olha A gente que tem um coisa, hein? acessório Que bem legal. bonito Deixa eu mostrar ó. aqui pro pessoal. Tá. Esse branquinho é maravilhoso. É viu? lindo. É lindo, é lindo, é lindo. Ó. E a gente tem... Com carvãozinho. Que é o mais importante, né? De Que a gente usa acendimento do carvão. rápido. Exatamente, é Então sensacional. aqui é muito simples. Um carvãozinho desse, você vai aqui com a pinça. O pegador acho que tá aqui. Ah, Guto. tá aqui, tá aqui, Isso. tá aqui. Vem aqui com o pegador que tá meio aqui preso aqui. Deixa eu te desprender aqui ele um pouco. E aí você vem, pega o carvãozinho, vai com o isqueiro. Exatamente. Ele já começa a entrar em indução, eu acho, ou ebulição, o nome Acho é que esse. é Uma coisa assim. E aí já começa a ficar vermelhinho, vermelhinho, rapidinho, menos de 1 minuto, já está todo vermelhinho. Uma colherzinha de incenso vai passar 10 a 15 minutos. Né? E aí você vai ter um desafio. De vez em quando, você vai ali nas suas redes sociais, aí você vai ter a oportunidade de experimentar todos os aromas que você achar que deve. Não, cara, aqui tem mirra. Você tem ideia o que é isso? Mirra. Isso é você voltar toda a história. E aí peça também na sua casa, que você vai ter a oportunidade. E eu fiz questão de conseguir esse kit aqui para o Michel, que tem praticamente quase todos os incensos, porque aí ele, como liturgista, vai poder aí experimentando, sentindo. Isso é maravilhoso, né? Sensacional. Então, é tudo seu, não é fake, Eu agradeço viu? muito. Não é Eu fake. agradeço muito. Tipo assim, agora vem na minha praia, né? Exatamente. Guardar aqui. A Milagros, Pronto. a gente agradece aí a toda a parceria e seja também você um adepto a utilizar também aí na sua casa. Filha, você vem buscar aqui enquanto... Tá em mim ou tá nem na câmera? Tá em mim? Eu vou entregar aqui para a Zulene. Não se preocupe não, que ela não vai esconder não. Viu? Pronto, é seu de verdade. Ah, eu viu? agradeço. Agradeço. É seu de verdade. Que bom. Maravilha. Agora, uma coisa para a gente começar aqui nessa situação. Tem gente que gosta de liturgia. Sim. E tem também o mesmo pensamento e a mesma posição sua, né? Dom Henrique tem aquela célebre frase: a liturgia não cabe criatividade, Sim. cabe fidelidade, Exato. assim como você falou. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa tem uma formação, conhece um pouco, mas quando chega na igreja, o pároco faz tudo ao contrário do que ele aprendeu, inclusive no missal, de que ele estudou, de que tal, não sei o que e tudo. Você tem um vídeo recente que você, ou uma live, alguma coisa nesse sentido, que você... Como fazer quando o padre não segue a liturgia e tal? E eu faço a mesma pergunta. Nesse caso, a pessoa tem o amor, o desejo, ele vai abandonar a paróquia por causa daquilo? Como que ele vai reagir diante das vezes que o pároco, ele às vezes não está muito preocupado com isso e faz tudo meio bagunçado e fica aquela coisa? Guto, é uma pergunta que, assim, ela pode parecer simples à primeira vista, mas é uma pergunta bem complexa. Porque, assim, a gente começa sempre pensando o seguinte. Existem coisas que não podem mudar. Então, por exemplo, todo sacramento é composto de forma e matéria. Então, na Eucaristia, a forma é isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, e a matéria é o pão ázimo, para nós que somos romanos, e o vinho com álcool. Certo. Então, tem que ser o vinho alcoólico e uma gotinha d'água. Se o padre está consagrando suco de uva, o sacramento não está sendo produzido. Sim. Tá? Então, esse tipo de coisa que é terrível, tem que ser denunciado ao bispo. Certo. Isso tem que ser levado. Não é? Problemas, por exemplo, de padres que não dão a absolvição sacramental. Eles inventam uma fórmula. A Certo. absolvição não aconteceu. Na confissão. Na confissão, não aconteceu. Não é? Então, A absolvição sacramental, a fórmula correta. te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem padres que usam perdoo ou não usam a fórmula. Então isso precisa ser levado ao bispo, não é? Porque isso é algo que o sacramento não está acontecendo. Não é? Eu soube de um caso, Guto, certa vez, de um padre que veio conversar comigo. Ele falou assim, olha, certa vez a gente sentou para assistir um vídeo familiar e estava o batizado de um primo meu. E o primo já tinha mais de 30 anos, já tinha recebido todos os sacramentos, já era casado. E no vídeo do batismo, o padre, que tinha ambas as mãos,
dizia a fórmula e o diácono derramava água. Não pode. Resultado, a pessoa não tinha sido batizada. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão da fórmula e da matéria. Do outro lado, você tem o quê? A situação atual das paróquias no Brasil. Que nós sabemos o seguinte: existe uma formação dos padres no seminário, não é, que eu não sei especificamente como funciona, porque são vários seminários aqui no Brasil, não é? E os padres, eles acabam tendo que aprender liturgia muito na prática. Não é? Então eles acabam tendo, às vezes, muito boa vontade, mas eles vão aprendendo com um, com o outro, e tudo mais, aquelas coisas que eles viram. E aquilo acaba se perpetuando na paróquia, não é? Então aí vem o pessoal que fala, não, eu estudei, isso está errado, não é o que dizem as normas. Nesse caso, a gente sempre tem que pensar o seguinte: primeiro, eu me formo. Então, eu tenho que me formar. Só que a minha formação, ela é primeiro baseada na oração. Eu preciso ser uma pessoa de oração, eu preciso rezar. Eu preciso buscar minha conversão diária. Não é? Depois disso, eu vou estudar. E vou trazer comigo outras pessoas. Porque é sempre assim. Não é? Então, por exemplo, de você montar pequenos grupos de estudo, de você ir compartilhando bom material, falando assim, olha, aqui tá, mas as normas falam isso, olha, mas vamos fazer isso aqui, vamos estudar e tudo mais. Quando a gente vai perceber que, independente da paróquia, quando você tem pessoas que estão interessadas, os padres acabam ajudando, eles acabam entrando, né, dentro dessa questão de, não, eu realmente vou fazer aquilo, ou pelo menos me aproximar daquilo que diz mais a igreja. Só que não adianta, esse é o principal, se ficar culpando os padres. Falar assim, o padre isso, o padre aquilo outro. Não, porque na verdade, às vezes, eles também não tiveram a formação correta. E aí agora que nós estamos estudando, que a gente está trabalhando para isso, a gente tem que arregaçar as mangas e ir para as paróquias auxiliar. Então não adianta querer fugir da paróquia. Né? Então eu fiquei numa paróquia durante 10 anos, onde assim, tinha umas coisas muito ruins, muito feias até que aconteciam. E aí nós, com o tempo, conseguimos trocar todas essas coisas. Inclusive o pessoal da paróquia veio pedir para fazer umas mudanças. Por exemplo, eu morava a 1,5 quarteirão de uma comunidade que, para a distribuição da Eucaristia, era uma vasilha de plástico. E nós conseguimos substituir por âmbulas de metal porque a comunidade pediu. Então, quando a pessoa descobre a verdade, ela não fica alheia à verdade. Só que se a gente chega na verdade com os 2 pés no peito dos brigando, outros, né? Não vai funcionar. Não é? Então, sempre que nós nos colocamos com humildade a serviço, as coisas funcionam. Mas o padre é difícil. Vai devagar. Não é? Nosso trabalho é um trabalho de formiguinha. Então, às vezes, nós não vamos ver os frutos do nosso trabalho, mas os nossos filhos vão ver. Nós estamos trabalhando pelo reino. Né? Então, acho que essa é a ideia. Se a gente for colocando uma pedrinha por dia, todos os dias do ano, até o fim da nossa vida, no fim a gente vai ter construído um grande edifício. Não é? Mas sempre devagarzinho, com muita caridade, rezando, que eu acho que é o mais importante. Como diz Dom Chotard no livro A Alma de Todo Apostolado, o nosso apostolado, nisso você pode pensar no seu ministério, você pode pensar no que você quiser. Ele é fruto e derivado da nossa oração. Se a gente não tem porque nós somos leigos, eu sou leigo, eu tenho muito orgulho de ser leigo. Ser pai de família, de ser cavaleiro, não é? De ser prior da milícia de Santa Maria no Brasil e de ensinar liturgia. Todos os leigos ensinam liturgia? Não, eu sou bem excepcional em muitas coisas, mas é excepcional no sentido de ser uma exceção. Né? De forma geral, não é o leigo que ensina liturgia, mas é uma paixão e inclusive assim, eu acho que eu aprendi algo com a minha vida, Guto, que é o seguinte: existe uma diferença entre o intelectual e as pessoas que são pé de chão de paróquia. Eu sou pé de chão de paróquia. Não é? Então, é muito fácil você ir numa paróquia, como eu fui na sua paróquia lá. Sim, São Miguel. Em São Miguel, agora no fim de semana passado. E eu falar assim, olha, dou uma formação super teológica. Linda, maravilhosa. Mas aquilo não toca a pessoa. Mas aí, quando você desce, por exemplo, que você vai trabalhar parte por parte, norma por norma,
Aí que você fala um negócio desse do incenso. Eu citei essa questão do incenso porque as pessoas começaram a me questionar. E eles às vezes me questionam pela internet. Eu estava na formação presencial, eu fui falar, olha, tem incensos que são mais odoríferos, incensos que tem mais fumaça. Então a gente vai aprendendo. Eu sou pé de chão de paróquia e eu aprendi. Na paróquia você tem que saber ouvir, você tem que saber se colocar e você tem que saber fazer daquele grupo um grupo de irmãos, porque paróquia que vive em guerra civil também é complicado. Sem dúvida. Agora, vamos aí para algumas questões. 80% das pessoas que sentam aí desse lado, que contam um pouco da sua história, elas dizem assim, olha, não, é porque eu vivi isso mais ou menos assim. Sim. Em certo momento eu participei de um grupo de oração, ou de um grupo de jovens, depois minha fé foi amadurecendo, aí deslancha. Sim. Ou eu fui ser padre, ou eu conheci a minha esposa, hoje eu sou... E na espiritualidade dos grupos de oração, eles batem palma na missa. Sim. Né? Sim. Da renovação carismática, das novas comunidades carismáticas e tal, não sei o que e tudo. Né? E hoje, essa pergunta que é recorrente, se pode ou não utilizar as palmas na missa, aí vem todas aquelas questões. Não, não pode. Se no missal não tem, no missal a gente não faz. Tá. Mas nos países de cultura tal se faz. Sim. Eles estão errados. E os carismáticos estão infringindo uma regra. E como que... Tá, vamos lá. Qual que é realmente o ponto chave dessa questão das palmas na Santa Missa? É uma questão muito importante também, que talvez tenha sido o primeiro grande post que trouxe muita gente para o perfil. Né? Porque é muito importante a gente pensar o seguinte. A igreja lançou um documento em 1980, chamado Das Legítimas Variedades, onde, entre outras coisas, a igreja dizia que parem de invencionismos na missa, mas a gente tem que pensar o seguinte, nós temos duas realidades distintas aqui. E aí ele começava dizendo assim, existem povos que foram evangelizados há muitos anos e povos que são recém-evangelizados. Para os povos que foram recém-evangelizados, às vezes palmas e danças são parte, basicamente, do que eram os seus ritos religiosos e, com decoro, eles podem ser utilizados na missa. Só que o que é recente? E aí eu tenho que entrar como historiador para fazer a hermenêutica do documento. Recente são os povos que foram colonizados, assim, que foram, na verdade, convertidos no século XIX em diante, ou seja, 1850 Sim. em diante. Não é? E aí então nós vemos lá, por exemplo, algumas missas celebradas na África, não é? Então no Congo, não é? Onde você percebe o quê? Um movimento ritmado de palmas, de dança. Mas por quê? Porque eles viveram, né, de certa forma, como povo, aquilo como sendo algo sagrado. Isso. Então esse é o ponto principal. Nós não somos um povo que foi colonizado recentemente, que foi convertido recentemente. Nossa colonização começou em 1500. Né? Os primeiros padres jesuítas chegaram aqui em 1532. Né? Então essa é a questão. E desde muito cedo nós aprendemos, não é, um lado, até a gente poderia dizer assim, do rito, que é o rito sempre muito bem celebrado, a igreja como o templo sagrado, não é, e tudo mais. E aí o que a gente fez? Para nós, palmas é algo profano. Então, o que resume a ideia é aquela frase de São João 23. Não batam palmas ao Papa dentro da igreja, nem ao Papa. Porque para nós, as palmas, elas não são palmas onde você está batendo palma porque aconteceu alguma coisa ou alguém falou alguma coisa bonita. Às vezes a gente fala palmas se associando com questão de, por exemplo, danças, não é coisa do gênero. E para nós, do ponto de vista humano,
isso é profano. E tanto que a liturgia ela tem os seus estilos próprios de música, que são aqueles estilos que permitem que você ouça Deus melhor, não é? Que Deus fale diretamente com você. E aí então, outra coisa, mas nem no hino de louvor, a ideia é, a missa é um ato, que começa com o sinal da cruz e termina com a dispensa do povo. Então, dentro desse ato, nós vivemos o mistério pascal de Cristo, de sua paixão, morte e ressurreição. Então, cabe palmas, cabe danças, dentro da nossa cultura ocidental, onde nós temos uma seriedade do rito, mas ao mesmo tempo também a leveza, né, de você vivenciar o mistério, palmas e danças estão associados com uma realidade profana de fora do templo. Então, o documento ele deixa, de certa forma, claro que para alguns povos funciona, mas para nós não funciona. Entendi. Acaba que... Mas, vamos aprofundar. Chega a ser pecado, por exemplo? Não, sem sombra de dúvida que não. Especialmente porque, assim, algumas vezes, e todos nós temos muito isso, nós respondemos à música, nós respondemos àquilo que está acontecendo. Então, quando a gente fala, por exemplo, da renovação carismática, existe uma questão muito clara de que você está no louvor, você está fazendo uma oração com unção, ou você tem uma música que acaba sendo mais animada, que você vai responder, o seu corpo vai responder a isso. Tem um vídeo antigo que circula pela internet, que é de um senhorzinho dançando aquele santo que foi imortalizado pelo Padre Marcelo. Aquele vídeo é sensacional. E ele tá... Céus e terras passaram. Exatamente. Aquele vídeo é sensacional. Quando eu era coroinha, chamava do Santo da Vassourinha, né? O Santo da Vassourinha, exatamente. Céus e terras passaram. E Nossa, Santo da Vassourinha. Isso daí é baixo nível total. Mas é verdade. Aí o pessoal... E ele começava a dançar e ele tava dançando um forrozão lindo. E eu acho aquele vídeo sensacional. E aí, se eu pudesse passar em todas as minhas formações, eu passava por formação para músico. Por quê? Porque se você perguntar, você vai falar assim, ele tá errado? Todos os músicos falam sim, e eu respondo, não. Ele tá respondendo ao que ele tá ouvindo. Nós respondemos a isso, né? Então, porque nós temos esses nossos instintos de responder à música, de responder ao som, né? Então isso para nós é muito importante. Então, assim, não é um pecado, não é? Mas o que se faz necessário é que nós tenhamos essa profunda compreensão do mistério, que nós nos adentremos no mistério, porque é aquela coisa, não, falou agora então que palmas na missa não pode, então é pecado. Não é pecado, não é? Mas a ideia é, vamos centralizar não em nós, não nas nossas emoções, mas no Cristo. Não é? Então, quando a gente olha para o Cristo, quando a gente deixa a liturgia falar por ela mesma, nós vamos perceber que, independente de onde você está, independente de que parte da missa você está vivendo toda a realidade. Santo Tomás de Aquino dizia assim, a Santa Missa ela é celebrada com mais solenidade que os outros sacramentos, porque nela se encontra todo o memorial da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. É isso mesmo. Então, deixemos-nos tocar, envolver pela liturgia, porque a liturgia ela é um outro mundo, porque ela é um ponto de convergência entre o céu e a terra. E quando a gente percebe que o altar não é o altar, mas que o altar é a pedra do sacrifício, mas também é a pedra da bênção, porque a comunhão vem do altar. Quando você percebe que o padre ele não celebra com aquelas roupas porque ele está sendo melhor do que os outros, como querem algumas teorias dentro da igreja, né? Algumas teologias dentro da igreja. Ele está daquela forma porque ele é o sacrificador, porque ele é o sacerdote e ele está agindo na pessoa de Cristo. Então, da mesma forma, eu gosto muito dessa visão simbólica, da mesma forma que Nossa Senhora deu ao mundo a Nosso Senhor em carne, a sacristia representa Nossa Senhora porque faz com que o Cristo saia dela, paramentado com as vestes humanas para a celebração da Santa Missa. Então, viver o mistério é perceber que em toda, mas também em cada parte, Nosso Senhor está presente. Que lindo, nós vamos falar daqui a pouquinho também sobre isso,
mas faz parte da liturgia um assunto que está muito em voga agora, que é a questão da comunhão. Comunhão. Né? Comunhão de pé, comunhão de joelhos, Sim. aquela coisa, na boca, na mão. Há de se afirmar que, assim, a maioria dos católicos não sabem comungar. A maioria é de beijinho ou de pinça. Isso. Não é? A grande maioria. Pega assim, pega de pinça, faz de qualquer jeito, aquela coisa toda. Né? Então, e por outro lado, alguns que piedosamente querem de joelho acabam criando ali uma certa celeuma, dependendo ali da paróquia, Exato. dependendo da situação em si. O que é que fala a igreja e até que ponto a insistência... Não, eu estou de joelho, eu só comungo se for de joelho e não comungo se pedir para eu levantar, por exemplo. O meio termo dessa situação. Né? A gente pode piorar a situação. Tem pessoas que não comungam com o ministro ordenado da Sagrada Comunhão Eucarística. Tem mesmo, verdade, verdade. Então só comungam com o ministro ordenado, com o diácono ou com o sacerdote. Não é? Vamos lá, o que diz a igreja? A igreja dá direitos aos fiéis. Então, a igreja, o mais importante, o pessoal sempre me pergunta isso. Por que a igreja não... Gente, a igreja não proíbe nada. A legislação da igreja sempre é no positivo. Sempre, sem exceção. Então, quando ela desce uma lei, a lei ela não fala não, ela fala sim. Não é? Então, isso que é o mais importante. Ela fala como deve ser feito. E, se for necessário, ela abre exceções depois. Vamos lá. A igreja dá direito aos fiéis, dizendo o seguinte: todo fiel pode comungar de 3 formas: de joelhos e na boca, em pé e na boca, em pé e na mão. Tá? Então isso é um direito do fiel, então, é um direito concedido a ele. Só que a gente vai mais além. Você tem um desdobramento desse direito dizendo: os ministros não podem negar a comunhão aos fiéis, independente da forma com que ele vai pedir a comunhão. Por exemplo, um padre que distribui a comunhão na boca dos fiéis, se um fiel se apresenta para comungar na mão, ele não pode negar a comunhão na mão ao fiel. Então a gente tem isso também. A gente tem esse outro lado. Só que, primeiro, as pessoas não sabem comungar, gestualmente falando. Então, de colocar a mão direita embaixo da esquerda, você vai comungar na mão, não é? Inclusive, não sei se você é católico, você sabe, mas se você comunga na mão, você tem que fazer uma reverência antes de comungar. Quem comungar em pé também, de maneira geral, na boca. Mas se você comunga de joelhos, não há necessidade. Mas uma reverência, faça uma reverência profunda. A pessoa está na sua frente com a mão assim, o que você faz? Exatamente, você vai lá, faz uma reverência, depois você se aproxima para comungar. Estendeu as mãos, recebeu a hóstia na mão esquerda, toma com a mão direita e comunga. Se você vai comungar, não é, em pé e na mão. Se você vai comungar em pé e na boca, o gesto é pôr as mãos para trás e abrir a boca de tal maneira que o ministro saiba que tem que te dar a comunhão na boca. E não levar a língua até o queixo, que não há necessidade, mas você tem que abrir a boca, né, mostrar a língua de tal maneira que o ministro consiga colocar a hóstia lá. Ou, a mesma coisa. Outra coisa também, não existe comunhão de joelhos na mão. Então você se ajoelha e comunga na boca, de maneira geral. Eu acho muito piedoso comungar na boca de joelhos. Eu também. Então, sempre que há possibilidade me é dada, eu pessoalmente comungo de joelhos na boca. Domingo passado foi a missa numa outra paróquia, que não é a paróquia que eu vou, e eu muito piedosamente comunguei em pé e na mão. Porque a comunhão foi dada de uma forma muito piedosa, sem problema nenhum. Não tenho problema nenhum em relação a isso. Não, mas eu só comungo se for de joelhos e na boca. E se o padre negar, eu fico lá esperando e eu causo. Pois é, meu filho. Tem alguma coisa errada aí. Porque não é porque você tem o direito que você tem o direito de causar celeuma, de causar problemas, não é? Então o que você faz? O padre pediu, e aqui eu falo padre porque eu tenho bem certo na minha cabeça que o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística não vai negar a comunhão na boca de alguém. Não é? Então, se o padre pede para você levantar, se levante, se humilhe,
agradeça a Deus pela humilhação e vá para o seu lugar comungar, não é? Então fazer ação de graças, não é? Porque isso é o mais importante que a gente tem a fazer. Eu tenho um amigo meu que já me contou uma história que ele causou, já tirou batina, já foi para sacristia, que o padre negou comunhão para ele, foi para sacristia, tirou batina, não comungou. Gente, isso é extremamente contraprodutivo, sabe? Então, aí vem aquela coisa, não, porque quem ajoelha para comungar vai fazer isso, vai ter esse tipo de atitude. Não dá, Guto. Então, assim, quando a gente age com o mínimo de bom senso, a gente percebe, durante a pandemia, não é? Várias pessoas que comungavam na boca passaram a comungar em pinça, não é? Para evitar especificamente de manter o contato da Eucaristia nas mãos. Sim. Mas hoje você não tem mais isso. Só que também tem uma outra coisa. Se alguma diocese mantém as normas não caíram, de que não se pode dar comunhão na boca, as normas ainda continuam válidas. Não é? Então, assim, a maior parte das dioceses que eu conheço, quando voltaram as missas presenciais, você permitiu de volta a comunhão na boca, não é? E agora eu vejo, por exemplo, em vários lugares, inclusive lugares onde eu não costumava ver, pessoas comungando de joelhos e na boca, não é? Mas se o padre negar, levante-se, comungue e agradeça a Deus pela humilhação que você sofreu, porque a gente precisa muito de humilhação para que a gente possa deixar de ser orgulhoso também. É verdade. Isso aí eu não tenho dúvida. Inclusive, aqui, eu quero tocar agora, assim... Eu já ouvi de tudo sobre paramentos litúrgicos. Né? Já ouvi sobre a questão de que não, paramentos tem que ser simples porque Jesus é simples. Né? O paramento ele não pode ser muito robustoso porque não vai chamar a atenção mais do que Jesus, né? E aquela coisa. E você acabou tocando nesse assunto, não é? De que ali o padre ele se reveste ali porque ele representa o Cristo. Exato. Não é? Então, qual o caminho realmente de você entender o zelo que o padre ou o diácono ali que sobe ao altar, o presbitério sobe ao altar não dá, né? Só lembro de Dom Henrique, né? Desse negócio de sobe ao altar, né? Um dia eu fotografava algumas missas com ele, trabalhava, e aí eu dizia: Dom Henrique, até que ponto que eu posso me aproximar ali para fazer uma foto do senhor, para sem atrapalhar, né? Aí ele disse: não, fique à vontade. Aí eu disse: então quer dizer que eu posso subir no altar, né? Aí ele disse: meu filho, um porco desse em cima do altar, vão pensar que vai ser um sacrifício. Você pode subir no presbitério. No altar é difícil. No altar. Ele disse: vão pensar que vai ser um sacrifício. E pagão até, né? E pagão até. Ai, Jesus, Dom Henrique tinha dessas. Ela disse: não, Dom Henrique, é no presbitério e tal, né? Mas até que ponto essa questão do zelo com o paramento litúrgico? E se a gente podia aqui citar qual o sentido de cada paramento litúrgico, que inclusive para falar sobre esse assunto aqui eu queria já presentear você com outro mimo. Olha, posso não? Claro, por favor. Por favor, com certeza. A gente agradece Vamos muito. lá, com certeza. Arte sacro. Sensacional. Arte sacro, quando se fala de paramentos litúrgicos, tem Mais aí conhecida. uma maestria, né, naquilo que faz, né? São paramentos muito bem elaborados, inclusive paramentos para ocasiões especiais que são produzidos, né? Por exemplo, Jornada Mundial da Juventude, eu sempre cito aqui, você imagina? A quantidade de 20 mil paramentos casulas. Assustador. Imagina, 20 mil casulas, né? Então a arte sacra, ela tem realmente autoridade quando se fala de paramentos litúrgicos, né? Bem feitos, bem elaborados. E, inclusive, você pode visitar. Em São Paulo tem loja da arte sacra, Balneário Camboriú, Santa Catarina e também Recife tem a loja da arte sacra. Ou então vai lá no site, no Instagram. Você pode utilizar também aí a oportunidade de ter lá a aba para presentear, né? Que aí a gente faz aquela campanha, né? Para não presentear padre só com toalha,
não é? O padre ganha muita toalha, né? Ganha toalha e sapato. Sapato, caneca e assim vai, né? Então, aqui nós vamos presentear você com um voucher especial da Arte Sacro Santo Flow. Você vai escolher um padre que você ame, né? E presentear esse padre com esse voucher de R$250 em compras na loja Arte Sacro. Muito bem. Pode muito levar, obrigado. é seu também. Muita alegria. Arte Sacro realmente Não tem comparação. Não tem comparação. Eu conheço a loja de Balneário Camboriú. Ah, você Teve uma conhece vez lá? que eu fui até lá. A de São Paulo faz tempo que eu não passo, mas eu me lembro que eu conheci a de Balneário Camboriú quando nós estivemos lá. É tudo muito bem Sensacional, preparado, sim. né? E quando a gente está falando de paramento, a gente fala disso, né? Sim. E será que a gente consegue falar, tipo assim, o paramento ideal, até que ponto ele precisa ser digno, né? E se a gente conseguir passear sobre o significado de cada um. Eu acho que isso seria interessante também. Por que o padre usa uma casula? Sim. Por que ele usa o símbolo? Sim. Por que ele usa... Né, tem até no rito antigo o manípulo. E assim vai. Vamos lá. A maior parte dos paramentos, eles eram paramentos do povo. Então as pessoas usavam aquelas roupas. Ah, é? Isso, e no Império Romano. E aí o que acabou acontecendo foi que o Império Romano abandonou, começou a usar roupas mais curtas, e nós ficamos com todas aquelas vestes do Império Romano. Então agora os padres, eles utilizam de forma cerimonial essas vestes. Só que desde a época do Império Romano você tinha leis que diziam o seguinte: aquilo que é do templo permanece no templo, você não pode usar na rua. Não é? Então as vestes do templo são as vestes do templo. Então a primeira coisa todo mundo usava o quê? Uma túnica longa, chamada de alva, não é? Que é a túnica que o sacerdote enverga inicialmente. A alva representa a brancura, não é? Da qual nós estaremos revestidos na Jerusalém Celeste. Não é? Então aqueles que lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Só que antes de colocar a alva, ele precisava fechar as roupas de baixo que ele usava. Aí então ele usa, não é? Quando você usa a alva, você tem que usar ele. Um outro objeto, um outro paramento que o sacerdote ele coloca em volta do pescoço. Literalmente também os ministros que usam alva acabam utilizando para que você consiga tapar as vestes de baixo. Né? Então essa é a ideia. Só que antes disso, é um quadradinho, né, de tecido, ele toca na cabeça, não é? E depois ele coloca em volta do colo, representando o elmo da salvação, não é, que diz o salmo. Então toca na cabeça, amarra, não é? Coloca a alva por cima. Esse chama? Eu estou tentando me lembrar o nome. Amito. O amito. Amito. Exatamente. Amito, eu estava não, ele está falando do amito, né? Exatamente. Me fugiu o nome do amito. Exatamente. Depois, eu preciso andar. Para andar com uma alva é complicado, né? Então, as pessoas começaram a colocar uma corda, um cordão, não é, que também já era muito comum na antiguidade. E esse cordão, que pode ser branco ou variar segundo a cor do tempo, ele representa o cordão da castidade. Então o sacerdote utiliza ele em cima dos rins, exatamente para representar a castidade. E claro, para dar movimentação para ele, porque a alva é algo que ela tem um caimento que é mais pesado, mais difícil de andar. Sim. Tá? Em seguida ele coloca a estola. A estola, lá no passado, estava associada com aquelas pessoas que iam falar. Não é? Então, por isso que a oração, inclusive, que o sacerdote utilizava, não é? Ao colocá-la, fala sobre isso, para que Deus lhe dê a virtude de falar coisas boas, não é? Então, de falar a verdade. Aí ele enverga a casula, passa por dentro, geralmente ali das entradinhas do símbolo, a estola, não é? a estola, representando, entre outras coisas, o seu poder sacerdotal. Então, a estola o diferencia do diácono, não é? Porque o diácono usa no ombro, não é? E o sacerdote e o bispo utilizam a estola de frente, não é? Então, caindo de frente do peito. E depois o sacerdote enverga a casula, que é o último paramento. Sim. Não é? A casula, ela representa, entre outras coisas, o papel do sacrificador. O papel do sacerdote, é a veste do sacerdote, especificamente falando.
Então, quando você escuta que a Arte Sacra fez 20 mil casulas para a Jornada Mundial da Juventude, isso é muita coisa, não é? Porque nós estamos falando de uma concelebração onde todos os concelebrantes estavam utilizando a casula. Por quê? Porque estavam celebrando o sacrifício de Cristo. Então, aquela é a veste. E a casula, ela tem a maior parte delas tem uma caída especial que lembra nas costas uma cruz, não é? Para relembrar que o sacerdote está agindo na pessoa de Cristo. Não é? Então isso é importante. O diácono, ele usa a dalmática no lugar da casula. A dalmática, ela hoje tem um sentido absolutamente inverso de quando ela foi colocada para funcionar. Quando ela foi colocada para funcionar, ela era uma veste de corte. Então, o imperador usava a dalmática. Naquele filme Gladiador, aparece o imperador Cômodo usando uma dalmática, porque dizem que foi ele que colocou em Roma pela primeira vez as dalmáticas. Que a dalmática era uma veste característica da região da Dalmácia, não é? Que hoje é a antiga Iugoslávia, aquela região. E aí eles levaram para lá a dalmática e o Papa permitiu que os seus diáconos utilizassem a dalmática. Então ele deu o direito dos diáconos utilizarem a dalmática. E hoje, né, quem pode usar a dalmática é o diácono, e o bispo nas missas solenes ele coloca a dalmática embaixo da casula, não é? E a dalmática, que era um negócio que representava a grandeza e assim ao mesmo tempo, nossa, como eu sou poderoso que eu posso comprar roupas que vêm de outro país, hoje ela representa o serviço. É a veste do diácono por excelência, porque ela, inclusive algumas pessoas enxergam na dalmática um avental, não é? No serviço de lavar os pés, que é a diaconia, não é? Então, o serviço ministerial. Paramentamos o padre, paramentamos o diácono, não é? Vamos fazer de qualquer jeito? Alguns lugares que eram muito, muito, muito pobres, assim, no século XVII, XVIII, 1700, 1800, eles compravam casulas listradas. Certo. Vermelho, branco, roxo, eu acho. Vermelho, branco, amarelo. Que coisa horrorosa. Não, é porque as pessoas não tinham dinheiro para comprar casulas vermelhas ou casulas brancas, então eles tinham assim, muito uma casula verde e uma casula possivelmente dourada, que eles utilizavam para os grandes eventos, mas eles não podiam comprar. Então eles faziam um esforço e utilizavam essas casulas. É claro que isso não se usa mais, mas representa esse amor que o povo tem, porque aquela paróquia, aqueles paramentos, o povo está ajudando a pagá-los. Né? Então aquilo lá, de certa forma, o dízimo, a manutenção do templo, entre outras coisas, é isso. Não é? E aí a gente vai falar assim, tá, só que os paramentos eles têm que ser extremamente faustosos e tudo mais. A gente tem que ter um meio termo. Por quê? Porque a Sacrosanto Continuum, ela deixa muito clara uma afirmação falando assim, nós temos uma nobre simplicidade. Nobre simplicidade não significa que os paramentos têm que ser feitos de crochê, tá? Só que também não significa que você tenha que gastar o que você não tem para os seus paramentos. E outra coisa, tem muitos paramentos que são muito bonitos e tudo mais, mas que escondem, às vezes, a falta de conteúdo de algumas coisas. Às vezes a música é ruim, às vezes a homilia deixa a desejar, não é? Então o paramento não pode esconder. A beleza, ela tem que ser intrínseca à liturgia. Então quando a gente olha para aquele presbitério, quando a gente olha para o altar, quando a gente olha para o sacerdote, que a gente vê a harmonia, a sintonia de todas as coisas, não é? As coisas funcionam. Eu me lembro que certa vez eu fui no Mosteiro de São Bento de São Paulo, e o padre estava celebrando no altar-mor. Eu fui na missa antiga no Mosteiro de São Bento, e ele estava com uma casula que deve ter sido do período que o mosteiro foi fundado, assim, né? A nova estrutura do mosteiro foi fundado. E ele parecia que ele era uma peça do presbitério, assim, tamanho a harmonia que existia entre eles. A gente tem que se esforçar para isso. Verdade. Não é? Então, que a gente não tenha nenhuma falta, porque a gente pode dizer que a senhorinha que costura as estolas de crochê tem muito boa vontade, mas que estola de crochê não se usa para a celebração da missa. Não é? Então, a gente tem que ter um meio termo entre os dois lados.
E a nova instrução do Missal Romano, chama assim não? Isso. Nova instrução do Missal Romano. O que é que mudou e até que a gente já pode se preparar para utilizar? Às vezes fica com medo, né? Ai, meu Deus, agora vai mudar, como é que vai ser? Mas foi realmente uma mudança na instrução do missal ou a mudança mais em alguns trechos da fórmula consagratória ou da oração eucarística? Como que foi? Quando foi que nós tivemos o último missal? O último missal apareceu para nós. Missal, para quem não sabe, é aquele livro vermelho que está lá na paróquia, que usa para celebrar a missa. Isso. 1969. Olha só. Então, ele saiu, foi a última versão que saiu, em 1969, do Papa Paulo VI. Por quê? Porque até 62, o missal era celebrado, a missa era celebrada, o que nós hoje chamamos de vetus ordo, né, no rito antigo. Né, o padre voltado para o altar, em latim, etc. E aí o Concílio Vaticano II veio e falou assim, não, já era um clamor do povo, dos liturgistas, por uma reforma litúrgica. Uhum. E aí, quem faz a reforma litúrgica é basicamente uma comissão que estava... Porque o Concílio Vaticano II acabou em 65 e também não reformou a liturgia. Não é? Então também é errado falar missa do Concílio Vaticano II, porque o Concílio Vaticano II não reformou a liturgia. Houve uma comissão, uma equipe, que junto com o Papa Paulo VI, São Paulo VI, que agora inclusive está sendo celebrado atualmente no missal, ele aparece como uma festa universal da igreja, fez essa reforma. Então, se eu não me engano, foi dia 3 de dezembro de 1969, primeiro domingo do Advento, foi quando saiu o novo missal. E aí teve erros tipográficos, em 71 saiu a segunda versão do missal. Com correções de textos tipográficos sem mudança. Assim, até a gente teve algumas mudanças na primeira para a segunda instrução geral do Missal Romano, porque aí realmente o que aconteceu? Muitas das coisas que estavam num limbo jurídico, não é, do Concílio Vaticano II, antes da reforma, foram resolvidas, entraram então para a instrução geral. Esse missal é o que nós temos na nossa paróquia. Então esse missal... De 71. Aqui ele foi traduzido na década de 80. Certo. Então ele teve a tradução dele na década de 80. Esse é o que nós temos na paróquia, os textos que nós utilizamos, ele está lá bem bonitinho. E aí, em 2002, São João Paulo II, ele decidiu emendar o missal. Emendar, quando a gente fala de emendar, não é remendar, não é? Mas é de você arrumar problemas, por exemplo, tipográficos, que é problema de letras que saíram errados. Sim. Adicionar outros textos, não é, dos santos que foram canonizados, eram 30 anos de diferença, né? Uhum. Santos que foram canonizados, mudar algumas coisas, por exemplo, algumas coisas eram só memória, então agora a gente passa para festa, então assim, fazer uma limpeza no calendário também, que isso é muito natural que a igreja faça. Aí ele lançou a terceira edição do Missal Romano e a terceira edição da Instrução Geral do Missal Romano, que já está em vigor desde 2002 e que a CNBB produz desde 2007. Certo. Então nós estamos celebrando já com as rubricas da terceira edição já faz 15 anos. Então assim, em questão de rubricas, de normas, não vai haver mudança. Inclusive a CNBB, ela fez uma nova versão de um livro que eu usei para escrever o Entrarei, que é a Instrução Geral do Missal Romano, com a instrução ao lecionário no mesmo livro, marronzinho, ficou bem bonitinho. Vale muito a pena estudar então essas normas, que elas já estão lá, e que ela vem meio que na carreira da nova tradução. Sim. Aí o que aconteceu? Veio Bento XVI pediu uma certa fidelidade às normas, não é? No sentido também a certa fidelidade à nova tradução. E a nossa tradução atual, ela é uma tradução deficitária. Ela não é uma tradução boa. Não é? Então a gente tem uma tradução, especialmente a oração eucarística número 1. Ela é bastante deficitária. E aí entramos em 2008, se eu não me engano, uma comissão que tinha, entre outras coisas, Dom José Aparecido, que foi arcebispo, que foi bispo auxiliar de Brasília, né? Então agora ele está assumindo a diocese dele, comandando essa nova tradução. E a gente passou 18 anos esperando a nova tradução. Então essa é um tempo, não é?
Nós passamos ali, ia sair em 2020, ia ser votado pela Santa Sé em 2020, veio a pandemia. E aí, no ano de 2021, os bispos se reuniram e votaram os textos que não haviam sido votados ainda. Em 2022, a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil deu ok, foi enviado para a Santa Sé a tradução, a Santa Sé deu ok para a tradução, então nós estamos esperando que a nova tradução entre em vigor no primeiro domingo do Advento deste ano de 2023. Então a gente tem alguns meses até lá. Eu não tenho ainda um missal físico, né, porque ninguém tem. Então eu não tenho, já comprei o meu, mas estou esperando. Né, então chegar. estou esperando. E o que a gente sabe que terá de mudança? A tradução ela é muito mais fiel. Essa é a primeira coisa. Então, por exemplo, texto em latim do Confiteor, que é a primeira forma do ato penitencial da missa. Confesso a Deus Todo-Poderoso, a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, pensamentos e palavras, atos e omissões, minha culpa, minha tão grande culpa. Isso. Em latim, mea culpa, de novo, mea maxima culpa. Se repete 2 vezes o minha culpa. Estará presente na terceira edição. Nós vamos bater no peito dizendo minha culpa, minha máxima culpa. Minha máxima culpa ou tão grande? Não sei se está com grande, não sei, mas enfim, mas vai ser 2 vezes agora. Vai ser 2 vezes. Né? Então isso, a gente fez essa adaptação. Depois, a gente tem 12 novos prefácios que foram colocados. É um número bastante grande de prefácios novos. A gente acho que está chegando quase aos 60 prefácios. O prefácio, para o pessoal entender, é aquele momento ali da oração eucarística? Isso, antes da oração eucarística, que começa com o Senhor esteja convosco, isso, né, que é o diálogo, e termina com o santo. Isso, né? Então, aquela oração ali, o Senhor esteja convosco até o santo. Exato. Ali é o prefácio. Isso. Todas as orações eucarísticas, que é do prefácio, assim, do santo em diante até a comunhão, sofreram uma nova tradução. Eu levei e comparei a primeira oração da oração eucarística número 1 na atual tradução e na tradução nova para o pessoal. Parece que a gente está rezando outra coisa. Outra coisa. Porque é sensacional. A nova tradução é sensacional. A própria oração eucarística número 2, que ela é apropriada para os dias da semana, ela é mais curta, ela teve modificações da tradução que fizeram com que ela ficasse muito melhor, assim, também, muito melhor traduzidas, não é? Nós temos uma nova monição ao Pai Nosso, uma 7ª monição ao Pai Nosso. Já tinha 6, agora a gente tem geralmente uma 7ª. Usa 2 no máximo, né? Exato. Geralmente rezemos com amor e confiança A oração oração, do Senhor. isso. E depois a outra que é mais conhecida também... Precepti salutaribus mores. Então, formados por seu divino ensinamento. Formados pelo seu divino ensinamento, ousamos dizer. Isso. São as 2 mais ou menos que a gente acaba usando. Uma coisa muito importante, Guto, agora que eu lembrei. O padre fala, eis o mistério da fé. Aí a gente fala assim, anunciamos, Senhor, a vossa morte. Mas se o comentarista está de mau humor, ele dá outra resposta. Salvou todo mundo, só vai, né? Então ele dá aquela resposta meio torta pro povo dar uma acordada. Aí o que acontece? Entre aspas, não vai mais haver esse problema agora. Porque, na verdade, a gente vai ter a seguinte questão. Tirou o eis. Então, é mistério da fé. Tirou o eis? Tirou o eis. A começar que assim, lá no latim não tem eis também. Então tirou. Ficou eis. Aí o padre fala, mistério da fé. Aí nós falamos, anunciamos, Senhor, a vossa morte. Mistério da fé e da caridade. Aí a gente tem uma outra resposta. Então, agora a gente vai saber qual resposta a gente vai dar de acordo com o que o sacerdote falar ali na hora do eis o mistério da fé. Então, a gente tem isso também. Ficou mais claro para nós. Outra coisa, Quaresma. Se trouxe algo que já estava na terceira edição, se eu não me engano, estava a de experimento, ou seja, as pessoas estão vendo se é funcional ou não em alguns países da Europa, de algo que veio do rito antigo para a Quaresma do rito novo, que é o quê? Toda missa de todos os dias da Quaresma, começando na quarta-feira de cinzas e terminando na quinta-feira santa de manhã, todas elas têm uma oração sobre o povo. Então, como é que vai ser? O padre vai falar assim, o Senhor esteja convosco, faz lá a oração pós-comunhão,
Aí depois, o Senhor esteja convosco, inclinai-vos para receber a bênção. Então ele vai rezar uma oração específica baseada nas leituras daquele dia muito bom. sobre o povo, relembrando, como desde o passado, que o tempo da quaresma é um tempo para a reconciliação e os penitentes. Então Olha é que sensacional, assim, todos os dias, inclusive os dias da semana. E para o rito da missa é basicamente isso, mas eu acho que o calendário é o que foi mais sensacional. Só voltando, Claro. na hora da consagração muda também uma coisa ali, né? E tudo, né? Não mais. Não mais? Não mais. Então, Mas não leram na CNBB lá e não, tudo, né? isso sim. Só que tem uma questão que é assim. O Papa havia Santos pedido... e adoráveis mãos, naquela isso coisa. Isso sim. Ah. Só na oração eucarística número 1 também. Ah, só na 1, Só não é em as suas todas. santas e veneráveis mãos. Ah, não vai ser em todas, então. Não, reapareceu o anjo, né, porque tem uma parte da oração eucarística que fala do anjo, que se atribui a São Miguel, esse anjo que é citado na oração eucarística. Ah, é? Então agora ele aparece na tradução, mas eles falam das suas santas e veneráveis mãos, isso sim. Mas é porque havia um pedido de Bento XVI na época que se traduzisse a fórmula da consagração, que em latim ela termina por vós e pro multis, Isso. por muitos. Por muitos. E isso estava em voga até o Papa Francisco, porque aí teve uma comissão episcopal que foi perguntar ao Papa Francisco, falar, santidade, o que a gente faz? O que a gente traduz, o que o senhor prefere? Aí o Papa Francisco disse, como é que é? Ele falou, não, é por muitos, então mantenha porque é por todos. Então mantenha por todos. Então nós mantivemos o por todos na nova tradução. Não foi traduzido por muitos. Quem explica muito essa questão é Dom Estevão Bittencourt. Ele tem um estudo, né, sobre a questão do por vós e o por muitos, não é? Que é colocado, é um estudo muito interessante de Dom Estevão Bittencourt, que era um gigante, né, dentro da Igreja do Brasil. Calendário. Sensacional. Agora nós temos os santos que são devocionais brasileiros no calendário brasileiro. Então, por exemplo, diversas paróquias são dedicadas a Santa Rita de Cássia, tinham que celebrar a missa com o texto do comum das religiosas, Isso. porque não tinha texto. Tem texto agora. Ah, muito bom. São Benedito. Tá lá, também muitas comunidades dedicadas a São Benedito. Nossa Senhora Mãe da Igreja, primeira segunda-feira depois de Pentecostes, uma festa instituída pelo Papa Francisco, tá lá. Nossa Senhora do Carmo, antes, ela, por exemplo, era o que aconteceu especificamente esse ano. Nossa Senhora do Carmo caiu no domingo, celebramos domingo do tempo comum, não mais. Nossa Senhora era memória, Nossa Senhora do Carmo era memória, se tornou festa. Então caiu no domingo do tempo comum, a igreja todinha vai celebrar Nossa Senhora do Carmo nos domingos, não é? Santa Maria Madalena era festa, era memória, se tornou festa. Agora ela está equipolada com os discípulos, não é? Porque ela é a coapóstola, não é? Então ela foi equipolada também. E o calendário brasileiro? Santa Dulce dos Pobres, São Frei Galvão. E o que eu achei mais sensacional de tudo, São Pedro de Alcântara. Ah, maravilha. São Pedro de Alcântara, dia 19 de outubro, padroeiro do Brasil, não é? Que a Casa Imperial do Brasil deixou como padroeiro desde 1822. E nenhum lugar do mundo no Rito Novo celebra São Pedro de Alcântara. E agora nós celebraremos com muita alegria São Pedro de Alcântara aqui no Brasil. Olha que coisa. Então eu gostei, sensacional. Achei que essas mudanças assim foram... a comissão fez um baita trabalho. Achei que foi um trabalho extremamente bem feito ali na nova tradução. Agora é esperar para que a gente possa utilizá-la. Então, primeiro domingo do Advento, né? Isso, primeiro domingo do Advento. Olha que coisa, né? Eu gostei de saber que o anjo ali chegou na oração eucarística. Mas você lembra como é que é? Mais ou menos não, né? Ela tá logo depois é uma oração que é colocada logo depois aquela oração Suba te vós, as nossas orações, né? E tudo aí ele fala do anjo, né? Então se cita-se no latim o anjo, se eu não me engano, o anjo apareceu ali na nova tradução. Ah, que maravilha. E o anjo apareceu aqui também agora, né? Vamos lhe dar de presente aí, um presente do artesanato Costa. Você aceita, não? Por favor. Por favor. Para você levar para sua casa, para sua família. Olha só. Um cavaleiro precisa de um guerreiro com ele, né? Para ajudar, né? Então, o artesanato Costa, principalmente agora, nesse mês aí, dedicado aos anjos, né? Nesse período, muito falado, São Miguel Arcanjo e tudo.
E aí nós temos... você pode pedir na sua casa esse Miguel, tanto esse aqui é belíssimo também, né? São todos do Artesanato Costa, aquela Nossa Senhora das Graças também ali atrás, também do Artesanato Costa. E são imagens que nos ajudam a rezar. Você pode pedir, inclusive, utilizar o cupom GUTO10, olha que legal. Vai lá, você tem 10% de desconto em tudo que você comprar. E de acordo com a sua devoção, você pode utilizar aí e pedir na sua casa, e essa imagem de presente aqui para o Michel, para que ele possa usar em casa, quem sabe ali no cenário que você usa, Sim. colocar São eu Miguel acho ali. que assim, eu posso até ir mais além nessa ideia. Quando o Dom Gerard Lafont fundou a Milícia de Santa Maria, em 45, a ideia era que todas as ordens têm um mestre e um grão-mestre, não é? Todas, sem exceção, as ordens de cavalaria. E Dom Gerard Lafont falou assim, não, eu não quero que a milícia tenha esses representantes assim aqui na terra, não é? E ela deu o governo da ordem a São Miguel. Então, o nosso grão-mestre é São Miguel. Então, grande alegria encontrá-lo aqui também conosco. Olha aí, então, que bom. Grande alegria, fiquei muito feliz. É uma imagem providencial, né? Sem dúvida. É uma imagem belíssima, né? Então, vai lá, tenha também na sua casa imagens que levem você a ter essa oportunidade de mergulhar nas coisas de Deus através de imagens que te levam a rezar. Eu tive já a oportunidade de ir algumas vezes lá na fábrica do Artesanato Costa. E como é bonito, né? Ver tudo muito bem detalhado, pintado à mão, tudo muito bem preparado, com amor, com zelo, com espiritualidade. Então, o Artesanato Costa realmente é grande parceira. E ele é grão-mestre Grão-mestre da Milícia de Santa Maria. Então deu certinho. Então. Deu certinho. Eu fiquei curioso aqui nessa espada. Tem umas simbologias aqui, rapaz. Eu tô vendo a Ordem do Carmo. Você tá vendo? Mas A gente tem... aqui é a Ordem do Carmo, o Espírito Santo, né, que tem os 7 dons e os 12 frutos na espada. Então, muito bacana. Gostei, então, tá aí. Bonito. E você imagina fazer um negócio desse. Eu não consigo pintar um negócio à mão, imagina fazer um negócio pequenininho desse. É sensacional. Então tá aí, fique à vontade, tá bom? Quero aproveitar também e falar da nossa grande parceira Sabatini Camisetas. Deus triunfa escondido no fracasso. Essa daqui gostei muito dessa frase. Às vezes, numa dificuldade, a gente não imagina que Deus já está triunfando diante daquilo dali, não é? Sabatini Camisetas, eu sempre utilizo Sabatini aqui nas nossas gravações do Santo Flow, e você tem a oportunidade de ter camisetas católicas, camisetas que te ajudam a evangelizar e te fazem andar bem vestidos, né? Vai lá no site da Sabatini, você vai ver a quantidade de estampas que tem na Sabatini Camisetas para realmente você utilizar camisas católicas com um tecido de qualidade, muito bem preparado, muito bem elaborado. E na Sabatini, assim, eu já passei por todo o site, eu vou dizer, viu? É impressionante a quantidade de estampas que tem na Sabatini Camisetas. Então vai lá, vai no site, dá uma passadinha também lá, ou vai no Instagram e pede a tua Sabatini na tua casa, para toda a família, e depois me dá um feedback aí, um retorno do que você achou das camisetas da Sabatini Camisetas. E eu estou aqui com essa belíssima por aqui. Agora, Michel, me diga uma coisa, você tem ido nas paróquias fazer momentos, tem o seu curso, que ele é um curso recorrente, não? É um curso recorrente, a gente abre geralmente 4 vezes matrículas ao ano, não é? Então a gente tem que dar uma respirada. O curso ele é sempre novo, então a gente está sempre colocando coisas. Como chama o curso? O curso é o curso da Escola de Liturgia Michel Pagiossi, não é? E aí nós temos, o curso em si são mais de 150 aulas, então a gente pega toda a questão da liturgia, tudo, sem exceção. Desde o que você fala, o que é liturgia, passando pelos sacramentos, passando pelos sacramentais, todos os ritos, tem toda uma questão de cerimonial que a gente vai ensinar e tudo mais. Fizemos uns cursos expressos para leitor, para ministro ordinário da Sagrada Comunhão Eucarística, porque é quem pede, fala assim, eu preciso de uma formação rápida. Está lá, a gente tem disponível ali. São, em 2 anos, mais de 1.100 alunos, o pessoal é bastante interessado. A gente tem uma comunidade no Telegram, então os alunos sempre estão caminhando com a gente ali, a discussão, o apoio que nós temos, que um dá aos outros. E esse ano para nós foi um ano muito, muito importante, porque nós começamos em 2021, mas eu acabei de gravar agora, né? Então as 150 aulas. Então assim,
Foi muito bom, assim, foi uma experiência sensacional, fiquei muito feliz em relação a isso. E aí nós, quando necessário, né, então estamos aqui. Esse ano, basicamente, não fico em casa de fim de semana, né? Então, assim, agora é paróquia, da formação em paróquias também, para levar ali a boa liturgia. E não importa como é a sua paróquia, quando a gente chega lá, que a gente começa a estudar as normas, devagarzinho a gente vai vendo que há algumas coisas que sempre pode melhorar para a maior glória de Deus, santificação dos homens. Então a gente acaba pontuando aí algumas coisas que sempre acabam levando a melhorar. E a ideia sempre é que nós possamos fazer um apostolado mesmo. Não é? Então, assim, isso é apostolado porque isso é luta, é um trabalho que nós temos a desenvolver no Brasil e que com toda certeza tem dado os bons frutos, não é? Então isso para nós tem sido, para mim, para as pessoas que estão lá na equipe, tem nos deixado muito felizes em relação a isso. Então agora a gente deve ter uma abertura do curso em setembro, no finalzinho de setembro, e a próxima em dezembro, né? Se tudo der certo. E os livros as pessoas podem encontrar no Instagram? No Instagram. Então tem o meu Instagram, não é? Que é o @michelpag, Michel PAG, não é? Certo. E aí, no Instagram da editora, que é a editora Penha, também lá no Instagram, a gente começou agora, não é? Então estamos devagarzinho. Agora em setembro, se Deus quiser, em São Miguel, a gente lança esse livro que eu tinha falado para vocês. Ah, né? legal. Então, se der tudo certo, a gente consegue fazê-lo. E se tiver vocações à Milícia de Santa Maria, miliciadesantamaria.org.br, vocacional está sempre lá aberto, né, o tempo todo. Se alguém quiser mandar mensagem pelo Instagram também, a gente responde pelo Instagram. O pessoal do SAV está lá disponível, que é o @MSMCavaleiros, né? Então quem quiser também entrar em contato, fique à vontade, porque cada um na sua área, não é, na defesa da família, na defesa dos cristãos perseguidos, da liturgia, que todos têm o seu lugar dentro da ordem, tenho certeza disso. Olha, eu posso partir do princípio de que a liturgia, quem estuda, quem aprende, vamos tentar não chegar nas nossas paróquias como alguém que descobriu a roda. Exato. Padre, eu descobri que o senhor está errado. Nossa, cara, o padre vai virar uma onça. Sem dúvida. Né? Dona Maria, a senhora há 20 anos faz isso errado. Exato. Não é? Eu acredito que essa abordagem não é a abordagem mais apropriada, sim, como você falou, de você querer introduzir, de alguma forma, uma mudança na sua paróquia, não é? Então, eu acho que esse comportamento de, às vezes, jovens que aprendem, assistem muitos vídeos do cerimoniário do Papa lá, do Guido Marini? Do Guido Marini. Nossa, ele assiste ali e chega na paróquia. Que vamos fazer assim. É difícil. O padre, não vai ter turíbulo hoje. Como, padre? Por favor! É um desespero. E o mundo vai acabar. Mas como não vai ter turíbulo, padre? Não, hoje não vai ter. Não pode, padre. Tem que ter aquela confusão. Gente, não vai fazer isso, porque não vai ter fruto, né? Sim, não. Existe um negócio chamado mentalidade revolucionária. Não é? E que todos nós, a gente aprende isso assistindo filme. Então eu me lembro lá de um filme que eu assistia quando eu era criança da Disney, que era Os Três Mosqueteiros. Sim. Eu achava sensacional, um filme bonito. Foi até por ele, talvez, que eu fui fazer história. Que eu falava, nossa, que bonito, sim, isso aqui e tal. Só que ele termina, diferentemente do livro, com uma revolução, assim. É um negócio super esquisito. E a gente aprende isso. Então eu falo assim, não, eu vou lá na escola de liturgia do Michel Pajós, eu vou comprar a Instrução Geral da Missão Romana, eu vou aprender. E eu vou chegar lá, eu vou ser fiscal de sacristia. Isso. Então eu vou ticando o que está certo e vou dando X no que está errado. Primeiro que isso não é função de leigo fazer, não é? E a segunda coisa, a mentalidade revolucionária, ela vai dar errado. Sempre que você chega com os dois pés no peito, a coisa dá errado. Não é? Então a gente sabe que é assim. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, às vezes o nosso serviço litúrgico é muito mais carregar madeira para fazer a barraca da festa junina do que a gente está diretamente associado com a liturgia nesse momento, porque a gente tem que estar onde a igreja precisa. Quando nós estamos na paróquia, que nós estamos disponíveis, aí o trabalho vai funcionar. E aí qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Saber
ouvir. Porque eu digo, por todas essas minhas andanças pelo Brasil, 20 anos de estudo, se eu conheci uma ou duas pessoas que estavam deformando a liturgia propositalmente, foi muito. A maior parte das pessoas tem tão boa vontade que elas fazem aquilo que elas aprenderam ser o melhor. E às vezes a senhorinha está há 30 anos fazendo a mesma coisa, que talvez não seja correto, e não é correto eu chegar lá e cortá-la. Não, as coisas não são assim. Então, quando eu aprendo a ouvir, eu aprendo as soluções para fazer o melhor. Eu aprendo o caminho. Então, a mentalidade revolucionária pressupõe que eu vou abrir a porta com os 2 pés, vou falar, a partir de agora é assim. Parece meio que o Brasil, que acha que vai resolver tudo a partir de lei, sabe? Então, assim, não, é mais ou menos assim que a gente tem que fazer. Devagar, com caridade, sabendo ouvir, tendo pessoas, né, que pensam da mesma forma que nós, porque as pessoas estão abertas à verdade. A grande questão é, eu preciso chegar até essas pessoas. Só que se eu fico o chatão fiscal de sacristia, não vai funcionar. Então é muito chato ser fiscal de sacristia. Não é papel de leigo, né? Dom Antônio Rossi Keller falava isso na Jornada Mundial da Juventude de 2013. A gente teve um encontro com ele, ele falava isso. Isso que, na época, eu escrevi os folhetos litúrgicos da diocese dele. Eu era um leigo escrevendo os folhetos litúrgicos da diocese dele. E depois ele ele formou uma equipe depois de 3 anos, aí depois eles passaram a fazer os folhetos. Mas ele dizia, não é função do leigo ser fiscal de sacristia, mas é nossa função ser os braços do sacerdote, de fazermos com que o sacerdote chegue, que o mistério de Cristo chegue até as outras pessoas. Para isso a gente tem que se colocar a serviço. Então a palavra-chave nesse caso, antes da fidelidade, é a magnanimidade, é abrir o peito, é rasgar o peito para ajudar no que a igreja precisa. Depois, com oração e estudo, aí devagarzinho a gente vai levando as coisas adiante. Agora, a pessoa que quer assim, aprender liturgia, você tem o seu curso e tal, não sei o quê, mas tem uma certa dificuldade das pessoas pensarem o seguinte: eu vou fazendo desse jeito, porque se eu for tentar aprender, eu não vou conseguir. Sim. Vai ser muito difícil. É tudo muito complicado, são muitos detalhes, aquela coisa toda. E não é bem assim. Não é aquele bicho de 7 cabeças que a pessoa pensa que é mesmo. Né? Não. A liturgia possui normas, não é? Só que toda casa possui normas. Não é? Se você não tem, por exemplo, o horário de dormir, ou o horário de pôr as crianças para dormir, ou a forma com que você vai acordar. Lá em casa, minha esposa cumpre todas as minhas normas. Ah, olha só. Eu que mando, eu que faço tudo, né, amor? Lá em casa, tudo que eu... Ela sabe que lá em casa é cabelo curto, é ali, né, amor? Tô vendo. Na sua também, né? Da minha também. Da minha, sem dúvida. Da minha, sem dúvida. Que tem o general lá atrás de mim para que eu dê ok pra general da parte de trás. Eu falo, ok, é isso, amém. Todo canto tem as normas, né? Todo canto tem. E aí o que eu acho ainda, Guto? No começo, estranha, porque, por exemplo, a gente vai aprender, a gente não está acostumado a ler. Essa é a questão. E aí a gente, ainda que, por exemplo, as normas da igreja, elas sejam muito mais claras do que, por exemplo, as normas do direito brasileiro. Não é? Então é tudo muito mais claro. A tradução da CNBB é uma tradução muito boa. Não é? Então, quando eu começo a estudar de verdade, eu percebo, não é, que as coisas são mais simples do que parecem. E esse talvez seja o ponto principal. A gente tem que dar o primeiro passo. Então a gente tem que falar assim, eu quero fazer a diferença. Não é? Então eu quero fazer a diferença para mim, porque eu quero participar plena, ativa, consciente e frutuosamente da liturgia. E eu quero fazer a diferença para os outros. Não é? Então eu sempre gosto de dar um exemplo de que uma pessoa está muito doente, e existe um médico que com 100% de certeza curaria essa pessoa. E esse médico é ele quem faz a cura.
Só que quando a gente leva a pessoa para cirurgia, o médico tem lá os seus assistentes, né? Então ele tem lá a pessoa que lhe passa o bisturi, que lhe passa todos os medicamentos, que o auxilia e tudo. Na liturgia é assim. Nosso Senhor está lá e Ele quer santificar, curar, transformar todos. Só que Ele depende de nós. E isso é um gesto de extrema humildade de Nosso Senhor, porque é o Deus Todo-Poderoso Onipotente, que não só quer precisar de nós, que esse é o ponto principal, como é o próprio Deus que se faz presente numa hóstia, num pedacinho de pão, que, como tem acontecido cada vez mais no Brasil, está sendo vandalizado, está sendo destruído, então estão roubando igrejas, pisando hóstias, levando hóstias para fazer sabe-se lá o que com elas. Então, a humildade de Nosso Senhor. Né? Então o Calvário não acabou. Né? Então essa é a realidade. Só que eu quero ajudá-lo a isso. Se eu quiser ajudar Nosso Senhor a chegar a todas as pessoas, eu preciso tomar a decisão de me formar, de rezar e de me colocar a serviço. Porque para criticar já tem muita gente. E eu tenho certeza que os padres não precisam de mais gente para criticá-los. Né? Já basta o mundo para criticá-los. Não há necessidade de mais pessoas de dentro da igreja para criticá-los. Vamos nos colocar à disposição, né? É dessa forma. Eu acho que depois vamos combinar um podcast aí para a gente fazer, passando missa parte por parte. Claro, que seria você acha? muito interessante. Né? Que acha a gente fazer depois daqui a um tempo eu entro em contato, Boa. A gente faz aí, passeando pelas partes da missa, ou melhor, pelas partes dos sacramentos. Eu acho que é interessante também. O sacramento do batismo, a Santa Missa e tudo. Puta, imagina, você já teve, eu não sei quando você foi casar, mas o nosso casamento foi uma situação caótica. E foi? Foi, porque assim, a gente queria o casamento liturgicamente correto. E para você encontrar fornecedor para isso? E o processo para ser um casamento liturgicamente correto? E o processo de você ter um batizado liturgicamente correto? Então eu acho que seria sensacional. A muito ideia bom. É realmente muito boa. Vamos falar sobre isso. Já fica aí combinado. A gente vai trazer aí um dia só para a gente mergulhar sobre isso. Eu acho que vai ser muito importante. Agora, eu quero falar com você sobre a questão de você considerar a oportunidade que nós temos de fazer uma peregrinação com a obra de Maria. Nós estamos indo agora em outubro para o Congresso Internacional Mariano, onde nós vamos gravar a primeira temporada do Santo Flow na estrada, em novembro também, na Terra Santa, em outubro agora Portugal, e vão ser 10 séries, ou melhor, uma série de 10 vídeos, onde a gente vai mostrar passo a passo como é viajar com a obra de Maria, a qualidade da viagem, a espiritualidade, tudo bem direitinho. Inclusive, já coloco aí na tela a oportunidade que você tem, em novembro de 2024, aí, ir com o Frei Gilson, Padre Roger Luiz, para a Terra Santa por um valor especial, $2.800, tá bom? Tem também a oportunidade de passar o Natal em Belém, lá na Terra Santa. E em 2025 tem uma grande promoção, Terra Santa por R$10 mil, com tudo pago, 25 parcelas de R$400 com o Frei Gilson. Então, é uma oportunidade muito boa, um preço muito bem acessível, muito acessível. Você entra em contato com a obra de Maria, escolha o seu, tá bom? E nós estamos preparando o roteiro com a caravana Santo Flow para uma peregrinação. Vai ser a primeira peregrinação do Santo Flow que nós vamos fazer para um destino muito interessante, que a gente já está preparando junto com a obra de Maria, e você já se prepara aí também, em breve a gente vai anunciar para todo mundo, tá bom? Então, para você que está aí com a gente, considere, está aqui ó, o site, o WhatsApp, fique à vontade. Para essa nossa conversa de hoje, eu agradeço muito a Uniítalo. Nós estamos aqui na Uniítalo, né, que você conhece bem, uma faculdade católica, Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro, que faz um trabalho extraordinário, cursos de graduação, pós-graduação. Quer estudar num lugar com uma excelência no ensino e realmente católico, é a Uniítalo, o Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro. Vem para cá, entre em contato no site, conheça aqui a estrutura. E também convidar você a visitar São Miguel Arcanjo.
Sim, que o professor sensacional. Michel teve a oportunidade de conhecer um pouco lá. Foi de peregrino. Foi, Como peregrino. foi pra muito lá. bom. É uma cidade muito agradável e também uma cidade que está aí preparando a Gruta do Arcanjo, que é um local, um complexo grande, né? Em honra a São Miguel Arcanjo, a maior estátua católica do mundo e a maior estátua do Brasil. 63 metros de altura, é realmente algo extraordinário. E você pode ser um devoto de São Miguel, até ajudando financeiramente para que essa obra possa sair mais rápido. Já está sendo construída, já está a todo vapor lá a obra, a imagem já está sendo feita, o primeiro prédio também já está sendo erguido. E você pode entrar em contato aí, ser um devoto de São Miguel Arcanjo. Professor Michel, olha, muito boa a nossa conversa. Agradeço também pelos livros, pela sua presença aqui, pela generosidade de ter vindo até aqui para a gente gravar. E depois vamos combinar outros aí mais detalhados sobre a missa, sobre os sacramentos e tantas outras coisas que com certeza tem aí de dúvidas. E muito obrigado, foi uma conversa muito agradável. Se quiser falar qualquer coisa, fique à vontade. Eu que agradeço, Guto. Acho que é uma grande alegria estar aqui com você nesse momento. Espaço sensacional. Que bom que estamos mais próximos agora. Não é? Então, que bom que estamos mais próximos. Fiquei muito feliz quando eu fui visitar São Miguel, soube lá. Então, e que possamos estar juntos, né, lutando pela liturgia do Brasil. Me coloco à disposição para o que for necessário. Que maravilha. Então, a partir do primeiro domingo do Advento, Isso. o missal já vai estar sendo utilizado. Já vai estar sendo utilizado. Que vai ser no mês de... Dezembro. Nesse ano, eu já estou começando a colecionar as perguntas que eles vão perguntar. O que a gente faz dia 24 de dezembro, porque você tem o quarto domingo do Advento também, né? Então, vai cair tudo de uma vez só. Nós tivemos no ano passado um Advento muito curto, muito comprido. Nós tivemos as 4 semanas inteiras. E agora nós temos um Advento muito curto, que não tem quarta semana. Não é? Então já começaram a vir as perguntas se uma missa cumpre 2 preceitos e coisas do gênero lá na caixinha. Então já começaram desde cedo. Né? Então vai lá para a resposta, né? Por favor. Né? Vai lá. Então, Michel Pag, isso. Isso é o seu Instagram. YouTube... Escola de Liturgia. Escola de Liturgia. Isso. Toda segunda-feira, 21 horas, tem lá a aula ao Legal, vivo muito para bom. os alunos, mas ela fica disponível para todo mundo durante uma semana. Então a gente tem tratado, inclusive eu fiz uma apresentação sobre a nova tradução, que é sensacional, que está lá disponível. Então esteja lá disponível, que está bem bacana. Olha, se você pegou aqui a metade, foi uma conversa muito boa. Volta aqui, assiste toda no YouTube. Também a partir de amanhã em todas as plataformas digitais. Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast, os cortes no Instagram, no Kawaii. Fique à vontade. E a gente agradece muito. Muito obrigado, professor Michel. Sua esposa, como chama? Jéssica. Jéssica, um abraço para Jéssica e as 2 filhas. Filho e um filho. Maria Tereza e Bernardo. Maria Tereza e Bernardo. Que maravilha. Um grande abraço para eles, viu? E para você que esteve conosco, muito obrigado. E até o próximo Santo Flow, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Salve Maria. Fiquei sabendo de algumas condições que você não pode perder. Só a RDP Viagens, a Obra de Maria Peregrinações, tem como oferecer uma coisa dessa. Considere uma viagem dessa ou qualquer outro roteiro com quem sabe fazer viagem com espiritualidade. Olha o que vai aparecer agora na sua tela, estas oportunidades mais do que especiais. Olha, peregrinação para Pentecostes em 2024 por um preço muito especial, com Frei Gilson, inclusive. Também Frei Gilson, Padre Roger Luiz, Padre Edmilson. Agora você pode, em novembro de 2024, por $2.480, você pode passar o Natal onde Jesus nasceu, em Belém. Olha que coisa linda. Com Frei Gilson na Terra Santa, muito especial também, em dezembro de 2024. Agora, a peregrinação com o Frei Gilson na Terra Santa em 2025, no valor de R$10.000, 25 parcelas de R$400. Olha só que maravilha. Aproveite, entre em contato, está tudo aqui para você. Lembrando que agora em outubro tem o Congresso Internacional Mariano, que o Santo Flow vai estar lá também gravando o Santo Flow na estrada. Em novembro estaremos gravando, se Deus quiser, na Terra Santa. E você, escolha o seu roteiro. Saiba que, além de uma viagem de altíssima qualidade, você também vai fazer uma peregrinação. Um momento de espiritualidade, de renovação da sua fé numa viagem dessa com a obra de Maria.
Entre em contato, tá tudo aqui, WhatsApp, Instagram, fique à vontade e aproveite estas grandes oportunidades. Deus abençoe. Uma imagem nos lembra o sagrado, nos ajuda a recordar de Deus. Existem imagens que praticamente falam, expressam com seus detalhes algo especial. Assim, são as imagens do Artesanato Costa. E neste tempo forte da Quaresma de São Miguel e próximo ao mês dos Arcanjos, você pode ter na sua casa, paróquia ou grupo de oração imagens que te ajudem neste tempo de graça. Acesse o site ou Instagram e receba na sua casa imagens que te ajudarão a viver mais perto de Deus. Artesanato Costa, uma ponte entre o humano e o sagrado.